Opa! Bem-vindos ao Putz 3. Putz 3, hein, Juarez? Putz 3 já. Caraca, já estamos no Putz 3. Segunda temporada. Putz 3 da segunda temporada. Caraca. Aqui em São Paulo, no Putz 3, nós temos hoje uma dupla de convidados que vocês vão adorar, gente. Vamos interagir com informações empreendedoras, com visão inclusive de inovação na área estrutural, na área de arquitetura, e vocês vão ter histórias culturais de outros países em sua arquitetura. Vamos aprofundar muito sobre isso. Mas, você já sabe o que tem que fazer, né, gente? Já sabe, né? Tá vendo aqui embaixo essa setinha aí? Clica nessa setinha, gente. Manda esse link desse podcast para todos os grupos do WhatsApp que você tem. Manda também para aquela pessoa que você não gosta muito dela, mas de repente ela vai assistir. Vai mudar também com a história que vai rolar aqui sobre empreendedorismo, sobre passos de sucesso, cases de sucesso. Vai mudar a vida daquela pessoa que ela não gosta de você e tem inveja. Então manda também para ela. Manda. E curte a página, gente. Porque se você curtir a página, o algoritmo vai entender que o conteúdo realmente é importante e vai entregar para mais gente. Se você não fizer isso, você também não vai prosperar, né? Então vamos prosperar junto? Então clica aí no legalzinho que está aqui do lado e vamos curtir. E joga comentário que todos nós estaremos lá respondendo os comentários. E isso ajuda muito para a gente poder melhorar o canal e também vai turbinar mais ainda esse podcast topaço. Então seja bem-vindo e vamos junto numa linha de passo de sucesso, com case de sucesso, e vamos transformar também a jornada de vocês com o que está aqui e vamos levar até vocês aí. Então aproveita que vai ser bem bacana. Juarez, tudo bem? Mais uma vez? Tudo ótimo, graças a Deus, Juliano. Estamos mais uma vez aqui com o Expertise Cast, o Putz 3 da segunda temporada, e hoje nós estamos aqui recebendo diretamente importados de Aracaju, recebendo um casal fantástico aqui. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do currículo da Joelma Tavares. Estamos aqui com a Joelma Tavares e o Jefferson Lima. Joelma Tavares, quem é? Formada em turismo, jornalismo e publicidade e propaganda pela Unifiel de São Paulo. Ó, de São Paulo, tá vendo? Caramba, jornalismo. Atua nas três áreas. Temos que preparar, Juarez. Vai ser pesado. Isso pra você, a hora que lê o currículo do Jefferson, então. E ela atua há mais de 25 anos no mercado de turismo e possui também MBA em Comércio Internacional pela FATEC do Paraná. É pouco, não? Palestrante leva sua experiência do marketing de turismo e digital para profissionais e empresas se posicionarem dentro do mercado online. Está em Sergipe, CEO da agência de viagens Home Office Turismo, atua no mercado de Sergipe há mais de 18 anos, possuindo uma bagagem gigantesca, com mais de 55 países viajados. Caraca. Tem história para contar, hein? Tem passo de sucesso aí, hein? E mais de 15 mil cidades no Brasil e no mundo. Aí ficou complicado. Você entendeu, gente? Porque esse programa aqui tá trazendo passo de sucesso para você sair do lugar. Ah, Gidel, mas eu não consigo sair do lugar, eu fico buscando isso e aquilo, buscando fitinha do Bonfim. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. E se vocês acharam que isso já era muito, prestem atenção. Primeira mulher sergipana a lançar um livro na Bienal de São Paulo em 2022. Caraca. Trazendo o tema Viagens que Transformam Vidas. Atualmente desempenha um grande trabalho na Home Office Turismo, trazendo resultados eficientes para clientes em todo o Brasil e no exterior. Ou seja, não é pouco não, é muita coisa, gente. Responsabilidade, Júlio. E ao lado dela, o nosso querido Jefferson Lima, que todas as sextas-feiras, nesse mês, está participando do Insight Síndico Coach, às sextas-feiras, às 6h29. 6h29, gente. 6h29 não é hora de estar dormindo. Vamos lá, acorda. Exatamente. Esposo de Joelma Tavares, pai de Xavier e Vita. Técnico em edificações, engenheiro de civil com mais de 30 anos de experiência na construção civil. Especialista em engenharia diagnóstica, especialista em engenharia condominial. Pós-graduado em gerenciamento e análise de projetos, gerenciamento de obras e tecnologia da construção, patologia das construções, avaliações e perícias em arquitetura e engenharia.
Esse casal, vou te contar uma coisa, hein? Diz que tem o casal 20, esses já passaram dos 20, né? Cadastrado como perito no Tribunal de Justiça de Sergipe, de São Paulo, de Alagoas, da Bahia e do Distrito Federal. É isso? Isso. Membro da ADPAT, Amigos da Patologia das Construções. Diretor adjunto do IBAP de Sergipe, diretor do APJ de Sergipe e membro do BNI Sinergia. Muito bem, gente. Eu acho que o currículo já mostra quem são os nossos convidados hoje. Mas para começar, e aliás, respeitando o que meu pai me passou de orientação, vamos começar pelas mulheres, né? Opa, aí sim, hein? Quem é Joelma Tavares? Bom dia, prazer imenso estar aqui com você, Juarez, pela primeira vez, né? Girdel já é de casa, não é rata, mas é de casa. Joelma Tavares é essa moça que você acabou de ler o currículo aí, que pode olhar assim, não dá nada, né? Mas que tem uma longa história dentro do turismo, né? Minha primeira formação foi publicidade, depois jornalismo, e depois foi que eu abracei o turismo, porque eu conheci o turismo através de um intercâmbio que eu fiz para Londres, né? E aquilo me chamava muita atenção, as pessoas... Isso em que ano, mais ou menos? Quantos anos você tinha? eu acho que era 95, mais ou menos, né? Eu era bem Foi no início novinha. da faculdade. Na Logo... universidade. Eu estava ainda cursando jornalismo, na verdade, quando eu voltei eu fiquei nas duas, mas aí como eu tinha aula de sábado eu tinha que fazer uma opção e obviamente eu optei pelo turismo. E eu já trabalhei em rádio, em televisão também, em jornal, né? Então, assim, a gente tem muita coisa. E o turismo me chamou muita atenção e é um mercado do terceiro setor, né? E que gera muito emprego, muita renda, né? Só que a gente vê o turismo desenvolvido muito lá fora, que o Brasil ainda são processos, né? Vem processando muita coisa. Então, eu desenvolvi esse trabalho e escolhi dentro da área do turismo a agência de viagens. Porque a agência lida com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ouvir histórias. E o turismo, ele realiza sonhos. Você, quando busca uma viagem, você busca realizar um sonho que você quer. E vender turismo não é vender viagem, é vender a experiência. Não é só proporcionar que você vá num hotel ou pegue um voo, não, é proporcionar do antes, durante e depois a viagem, entende? Então eu me identifiquei muito com isso e eu atendo aí o Brasil inteiro, atendo pessoas do exterior. Eu gosto do meu trabalho, eu amo, eu sou casada com turismo, eu falo, Jefferson, quando você apareceu na minha vida eu já era casada, era com turismo, né? Porque é isso que eu gosto de fazer. E sem contar, assim, toda a experiência, eu já morei na África do Sul também, inclusive estou viajando. Então, Jefferson, você é amante, tá? Sim. Amantinho. Sou o segundo. O segundo. E aí depois, né, eu fui me especializar um pouco no marketing para mim poder atuar dentro da minha própria empresa, né? E aquilo me chamou a atenção porque eu comecei a ver que muitos profissionais não entendiam. Tinha gente de 30 anos do turismo e não tinha um Instagram. Opa. Agora começa a pancada. Agora as pancadarias vai começar de insights, né? Ela já tá dando já a chave aqui dos passos de sucesso. Já começou. Já começou, né? Da chave dos passos de sucesso. Mas antes de eu começar a mergulhar mais na chave dos passos de sucesso, faz uma pergunta boa pro Jefferson aí. Então, rapaz, O não, Jefferson mas a aí. pergunta é sempre a mesma. Joga aí pra ele também. Eu vou Jefferson, entrelaçar quem os dois. é Jefferson Lima? Jefferson Lima também, como você brilhantemente me apresentou com o currículo, né? A gente procura sempre se aperfeiçoar, essas pós-graduações. Você faz pós-graduação para quê? Você já fez a faculdade, não precisa continuar estudando, não. É o contrário, a gente precisa sim continuar estudando, precisa ler as normas, precisa ficar atualizado, as novas tecnologias, as novas revisões de lei, né? Revisão de código de consumidor, revisão de norma. Toda hora as normas estão sendo revisadas. Na faculdade, infelizmente, a gente não tem essa visão e os professores, os mestres não passam para a gente a importância das normas. O que a gente viu muito na graduação foi a norma de concreto, a 1018. As outras, pouco foi dito, né? E assim que a gente saiu da faculdade, continuou fazendo obra. Eu trabalhei aí várias construtoras, várias cidades aí, uma construtora grande, né? A gente teve uma boa experiência aí, não utilizou muitas normas.
Eu vim ter conhecimento das normas aí, perto da pandemia, 2000, um pouco mais que a gente começou a estudar e a gente passou a essa área para empreender nessa área do condomínio, né? Que a gente foi para essa área e fazendo cursos, fazendo Em que pós-graduação. ano foi isso, Jefferson? Só pra... 2010, 2000 2010. e pouco. Ainda A gente- estava começando a nascer esse movimento de área de residencial, condomínio, né? isso. Aí 2018, aí com a pandemia, assim, que a gente realmente mergulhou nessa área. Eu saí da parte de construção, não trabalho mais com construção, com mão de obra, eu só faço agora essa parte de assessoria, acompanhamento e perícia. Então, a gente foi buscar conhecimento, né? Porque a primeira perícia que a gente foi nomeado, um advogado, que é a função dele, né? É te desqualificar, né? Os advogados das duas partes vão sempre te desqualificar, vão sempre achar que os honorários são exorbitantes, etc. E uma frase que um advogado disse, que eu não era qualificado, eu fiquei meio triste até, né? Mas depois, com a nomeação do próprio juiz... Mas quando você fala que ele te falou que você não era qualificado, mas exatamente em que ponto? É a função deles, eles querem te desqualificar como perito do processo, né? Que é a intenção, a intenção do advogado, desculpe os advogados, é tentar prorrogar sempre o processo, né? Prazo ir para frente, empurrando. Aí tem esses artifícios, né? Que assim que o perito é nomeado, as partes têm que aceitar ele ou não, e nesse aceitar ou não, às vezes eles falam algumas coisas incoerentes, né? Alguns advogados. E ele falou isso, e foi a partir daquele momento que eu já tinha 2 pós-graduações e fui para a terceira, que foi de patologia. Que eu achei também a necessidade de eu ficar atualizado no mercado. Apesar que na minha graduação, o último período, uma das matérias optativas foi patologia das construções, que não é normal no currículo da engenharia ter patologia das construções. É uma matéria muito importante que você vai prever possíveis danos na obra, né? Você tendo conhecimento todo da patologia, do que vai acontecer, se você se prever como manutenção ou como executar bem aquele serviço, né? Não deixar que aquele serviço chegue no final, você entrega o empreendimento e o seu cliente vai ter problema. Você sabe disso e as construtoras também sabem, e executam errado e deixam errado, né? Para economizar, para colocar material de má qualidade. Com todo o conhecimento de patologia, você não cabe mais você estar lá vendo aquilo e deixar acontecer. Você tem que falar, não, falou, isso aqui está errado, e você tem que pontuar, porque você assinou sua RT de acompanhamento de execução e você é responsável. Hoje no Brasil tem um problema muito sério dessa parte de responsabilidade, né? A pessoa acha que eu vou construir a obra, coloco lá um engenheiro para assinar uma RT, ele assina a RT para mim, eu construo do jeito que eu quiser, né? O dono da casa faz isso, né? Mas ele não sabe a responsabilidade que ele passou para a pessoa que assinou ou que vendeu aquela RT, que é um caso sério que acontece muito, ele vender a RT. A responsabilidade de uma RT é igual ao médico. O médico, se uma vida for, né, colocada em risco, o médico vai ter que responder. Só que a conduta de ético do médico é muito melhor que a do engenheiro. O engenheiro não responde tanto, né? Porque aí fica aquele empurra-empurra de responsabilidade, mas sim, o engenheiro assina o RT, ele é responsável sim por tudo que está acontecendo ali. Ele tem que prezar pela qualidade do que está sendo executado, do material, da mão de obra, da execução e da entrega. E depois o pós-obra, são todas essas etapas. Ele não é responsável só por uma etapa. Interessante, Jefferson, que com a crítica do advogado, que você ali, né, querendo desqualificar o teu trabalho, mas você foi para o mundo de condomínio. Sim. Já não é mais advogado que desqualifica, já é como um todo. Aí entra alguns condôminos, aí entra alguns síndicos despreparados, né? E uma coisa que ele falou, que é o que acontece muito, né, que é uma coisa que é praxe, praticamente praxe assim, em acontecimentos obscuros, é essa compra de RT, né? Então, mas vamos lá, Girdel. Que nem diz o Girdel, mais. Antes da gente aprofundar, vocês viram que a fala dele é tranquila, é simples, é fácil de entender. Porque às vezes você pega o engenheiro que ele quer falar a linguagem do engenheiro, o advogado que quer falar o juridiquês e tal. Ele quer falar dele assim. Mas antes disso, eu acho que, pegando um gancho que a Joelma falou, que ela gosta de pessoas e tal, a gente está com um casal aqui. Joelma,
Como que você encontrou o Jefferson? Vamos falar um pouquinho de vocês, antes de falar de Essa é uma turismo, boa, de engenharia. Realmente, como é que Como é viagem... que você encontrou o Jefferson? Como é que a viagem encontrou Conta pra nós. uma viagem estrutural, né? Estrutura de exatamente. empreendimento, Então, né? E esse encontro, né? só pra gente entender. Mas você sabe que é um casamento porque o turismo, a engenharia, a arquitetura, o jurídico, tá tudo interligado, porque a gente precisa de todos os profissionais, inclusive para desenvolver projetos turísticos, né? Opa. A gente sabe muito bem disso. Bom, eu e Jefferson, a gente se conheceu na praia, no bar. Em São Paulo, Aracaju? Em Aracaju. Em Aracaju? Ele numa cesta de terror e eu numa cesta Tranquila. trabalhando na praia, porque meu escritório era na praia. Como assim na praia? Tipo tem aquela assim. Mesmo, Não tem aquela tá no música? escritório dela, né? Ela sentada com o computador, ela resolve. Exato. Então, Lógico. é porque tem dias, né, que nem todos os dias são de flores. Então, vamos trabalhar lá na praia. Você pega o laptop, senta lá à frente do mar, né? Você tem Wi-Fi em todo lugar. Então, vamos trabalhar. Tava lá trabalhando, tomando minha cervejinha gelada, fazendo minhas coisas. E esse moço chegou lá no balcão do bar com uma cara péssima, né? Mas assim, lindo como ele é. Isso é os condomínios. Ainda era Lindo hora. é pressão como do ele é, condomínio, né? A vida era óbvia. Era Tem óbvio. que elogiar, né? Lindo como ele é, e ele chegou lá e você percebe muitas vezes que as pessoas não estão no seu dia. E eu tava com um casal de amigos conversando, e ele mandou um bilhetinho para mim com o número do telefone dele. Pô, essa é da antiga, hein? Essa é da antiga. Ele hein? viu em Lembra mim. das festas juninas, Correio Elegante. Ah, Chamava-se rapaz. O bilhetinho do Correio telefone, Elegante. gente. O bilhetinho do telefone. Hoje é zap. Elegante em preto Hoje e é branco. WhatsApp, né? Hoje é... Coroa do meio. Hoje é Ó, bem, na manda praia de bebezinho. Correio Elegante, na praia de Coroa do Meio. Olha que coisa Caraca. fantástica. Maravilhoso, É. fantástico. E aí ele mandou o bilhetinho para mim. Eu, como sou uma pessoa, eu acho que ele viu em mim um anjo da guarda dele. E aí, como eu sou muito atrevida, eu me levantei e fui lá perto dele e disse: se você quiser falar comigo, senta na minha mesa. Não me manda bilhete. Tipo assim, ó. Essa mulher, acho que ela viaja, ela trabalha com viagem, preciso viajar pra desestressar. Aí ele mandou um bilhetinho pra ver se, pô, vai que rola umas viagens. Mas eu não Desestressa, sabia né? nada disso. Ainda. Não, claro, é hipotético, é hipotético. É energia, né? Mas fala aqui, uma coisa que eu quero pegar teu, que eu acho que é interessante, até pra vocês entenderem, gente, porque uma das coisas que as pessoas perguntam assim, poxa, Gideon, tá tão difícil empreender, a concorrência tá alta. Gente, cada um de nós temos uma digital dentro da gente, que é o que eu chamo de propósito, tá? Todos nós. Se você perceber, não existe digital no mundo inteiro igual a sua. E olha que são 8 bilhões de pessoas. Todas as digitais são diferentes, certo? Então, o DNA também é assim. Todos nós temos um DNA, ninguém é igual a ninguém no seu DNA. Pode aparecer um pouco o rosto, a fisionomia, mas digital e DNA, isso já é fato, certo? Isso é teu, totalmente teu. O DNA, ele gera uma gravação ligada a toda a tua história, todos os teus princípios e valores, sejam bons, sejam ruins, num período que você foi se desenvolvendo com teus pais e com teus avós. Ali dentro você aprendeu princípios e valores. E construiu o quê? Uma energia, uma digital, algo dentro de você. Muitas vezes você não alcança, certo? O teu propósito, de você enxergar o que você pode fazer de melhor. Todos nós, cada um de nós, a gente tem algo dentro da gente que pode acrescentar na sociedade, crescer e prosperar. Cada um de nós, seja qualquer pessoa, todos nós temos esse poder. Agora, o lance é saber como trazer isso para fora e você passar a empreender. Aí eu te pergunto, Jaelma, você estava em Londres, né, passeando, você até me contou essa história uma vez, e você estudando jornalismo. Qual foi o insight que você teve? Falou assim, poxa, eu acho que vou por esse caminho na área de turismo. Isso aqui acho que fez sentido. Quando foi esse momento e o que te levou a apostar nisso e não no jornalismo? Por favor. Então, porque a gente já, no jornalismo, já estava tendo aquela crise de que você não precisava mais do MTB, que é do, né? Se você já escrevesse em jornal ou participasse de rádio e TV, você já poderia tirar o MTB sem precisar da faculdade. Então, ali já não via mais um caminho para mim. Eu gosto muito de escrever. E quando eu trabalhava em Londres, porque eu trabalhava na estação de trem, então eu via as pessoas correndo ali no final de semana, na sexta, para pegar o trem, só com mochila. Então aquilo me chamou a atenção, para onde esse povo vai correndo?
Então eu entendia que as pessoas estavam indo para algum lugar para descansar a mente. O estresse, né? Muita gente com burnout, e a gente sabe que lá fora o trabalho ele é muito mais hard, como a gente fala. Então as pessoas elas buscavam um país, um interior ali mesmo na Inglaterra para desestressar, para passar um final de semana diferente. E aquilo ali eu disse, eu vou fazer turismo. No Brasil a gente não tem isso. Vou ver como que é o turismo no Brasil. Mas as pessoas quando entram na faculdade de turismo, elas entram achando que vai ficar viajando o tempo todo. E não é. Porque Não é bem assim? Não. Quem Caraca. entrou... Pra você ter ideia, a minha turma tinha 89 alunos e terminamos com 32. Porque as pessoas entravam achando que era só viajar, e não é. Então, assim, o que me chamou a atenção? Que você tinha vários leques, você poderia trabalhar na hotelaria, você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar em órgãos públicos voltados ao turismo. Então, tinha um leque na agência que foi o que eu escolhi, porque eu me identifiquei. Então, quando eu fiz turismo, então eu me identifiquei com agenciamento e logo em seguida ali eu já comecei a prestar serviço. Comecei como estagiária da extinta Tia Augusta. Mas só para entender, o insight foi quando você viu as pessoas dispersas Isso. tentando... E a gente não tem isso no tentando Brasil. buscar Isso. uma maneira de conhecer a cidade, Isso. o local. Porque eu morava aqui em São Paulo e o que você via? As pessoas correndo para não perder o tempo para ir para casa. Era uma coisa diferente. Lá as pessoas corriam para não perder o tempo para outro país, para relaxar. Então não era o estresse de vou perder o trem, só vou pegar o outro, o estresse de ir num trem lotado. Não, era outra vibe. Aquilo me chamou a atenção. Então, ali naquele meio daquela confusão, você Sim. viu ali um insight que Sim. poderia usar aquilo que você percebeu que o mercado não estava utilizando. Exatamente. Caraca, gente, é assim que vem e nasce que está dentro de você. Quando você observa a oportunidade. Sabe, eu fui ver o filme do Silvio Santos. Já viu o filme do Silvio Santos? Não, ainda não. Gente, vamos ver o filme do Silvio Santos, é fantástico. É a bibliografia dele, né? O filme já estava pronto há quase um ano, né? E ele falou, não, esse filme só libera quando eu não estiver mais na Terra. Né? Ele falou isso pro produtor, para todo mundo, ó. O filme só vai ser liberado quando eu não estiver mais na Terra. E o filme foi liberado, depois que ele morreu, tá? Liberou o filme 15 dias depois, e fui ver o filme, né? E tem uma frase no filme que ele foi mentorado, né? Ele, desde criança, né? Ele quase foi preso, ele era pobre, camelô, né? Com 14 anos, 13 anos, 14 anos, na rua vendendo bugiganga, né? E naquela época não podia fazer essas coisas no Rio, essas coisas de camelô. E ele foi preso várias vezes e tal, e nesse último momento o delegado falou, cara, eu tô cansado de lhe prender. Você o tempo inteiro tá aqui, a polícia te pega, não pode ficar vendendo ali na frente das lojas e tal, mas minha mãe depende de mim. Minha mãe depende de mim para ajudar em casa. Tu quer trocadilho que entra aqui. Aí o delegado se sensibilizou. E deu para ele um cartão, que era de um radialista, né? E que ensinaria ele uma coisa que ele não sabia, que ele só vendia. Mas ele tinha uma voz boa, que era aquela voz dele de Silvio Santos, né? Que ele tinha, né? Que era a característica dele, que é o DNA, que é digital. O delegado percebeu e mandou o cartão. Olha, tô te entregando uma oportunidade. Não perca isso. Silvio Santos gravou isso, que foi o que que é um insight. As pessoas precisam aprender a agarrar a oportunidade. E Silvio Santos fala isso o tempo inteiro. Agarre a oportunidade. A juventude hoje, as pessoas, gerações de hoje, às vezes se perdem na sociedade por falta, tô sem dinheiro, tô sem isso, porque a oportunidade está ali e ela não consegue agarrar a oportunidade. Sim. E foi o que você fez, Joelma. Parabéns. Ela conseguiu ver no meio do tumulto, naquela confusão de corre-corre, a oportunidade. Falei, opa, eu vou estudar isso aqui. E entrou na faculdade. E o segundo insight, Girdel, foi antes da pandemia, que eu estava estudando marketing digital para o meu uso e percebi que as pessoas da minha área não tinham conhecimento. Então, quando veio a pandemia, você tinha agências de mais de 30 anos que não tinha Instagram, não tinha rede social. Sim. Então, ali o que eu fiz, comecei a fazer live diariamente. Quem vai no meu Instagram hoje, quem quiser verificar, a Joelma Tavares, tem lá no meu Instagram, do início, lives diárias. Eu trazia uma pessoa do turismo para falar de turismo. Eu trazia um operador, eu trazia um hoteleiro, eu trazia uma pessoa que era ligada ao turismo. Você começou a alimentar teu nicho com novos conhecimentos para inovar o turismo. E para também mostrar que aquelas pessoas existiam e que muita gente não conhecia. Porque eu tenho hoje vários amigos dentro do turismo que eu conheci na pandemia online. E depois a gente teve a oportunidade de se encontrar em feiras e eventos do turismo pessoalmente. E essas pessoas puderam aprender, puderam utilizar
tudo aquilo que a gente falava na live, por exemplo, eu convidaria você ia falar de neurociência com a gente, e o cara que estava A assistindo gente ali, fez essa live até, né? do turismo Fizemos ou essa não, live. exato, do turismo ou não, do condomínio ou não, mas ele ia aprender alguma coisa com você, ele ia ter algum insight, porque o Opa. insight é isso, você está falando coisas e a pessoa Tá absorvendo. alimentando ali. Mas Na uma realidade vez, é o né, que o a Gerdel oportunidade. faz todo Exato. segunda, quarta e sexta. Isso. Exatamente. Ele leva os insights para a pessoa começar a pensar. Exatamente. Se a Os pessoa condomínios, entra só por entrar, não vai Isso. conseguir absorver nada. Então tem que entrar pensando naquilo. Exatamente. Então eu sempre assisto os insights dele fazendo aquele cafezinho de manhã E é sempre para tomar um diferente, né? café e tudo. Sempre diferente. Então esses insights que são importantes. Exatamente. Entendeu? Surge sempre Por assuntos falar em novos. insight, Jefferson, voltando ao que você fez a pergunta para ele, o problema das ARTs, né? Mas na minha visão, Jefferson, eu vejo isso é uma coisa importante para todo mundo ficar atento, é uma experiência minha. O grande problema, por que o morador, quando ele vai fazer uma obra nas unidades, aí vamos falar das unidades, né? Por que ele fica sempre espantado quando precisa de uma ART ou alguma coisa? Porque normalmente o morador não sabe o que ele precisa quando ele tem que fazer uma obra, uma reforma no apartamento dele. E de quem é Isso a é culpa verdade. disso? Isso é a culpa do gestor. Por quê? Nos condomínios que eu faço gestão, eu desenvolvo para os condomínios o Código de Obras e Reformas, tá? Que conta lá atrás como é que apareceu o negócio da 16280, primeiro quando desabou o prédio lá no Rio de 2014, Janeiro, toda aquela história, o que aconteceu. Então isso é um material que você tem que desenvolver, entregar para os moradores, principalmente aqueles que estão chegando, que Sim, normalmente que nunca vão morou em fazer uma condomínio. reforma, e ali você tem que explicar o porquê, por que é importante, o 16280, o que é necessário, por que tem que ter uma RT, quais são os que tem que ter uma RT ou não. Se a pessoa só vai fazer uma pintura no apartamento, ela não precisa de uma RT. Agora, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu só vou trocar o piso, porque você já começou a mexer na questão estrutural. Então eu gostaria que você falasse, ô Jefferson, qual é a importância da RT, porque o pessoal, como você falou, as vendas de ART, porque quando surgiu a 16280, eles jogaram toda a responsabilidade no código do síndico, no colo do síndico. Isso. Síndico que eu não sou cumpria a engenheiro, norma. não jogou tudo em cima. Com as atualizações que tiveram, acho que foi 2015 e 2020, essa responsabilidade passou a ser do proprietário do imóvel e do engenheiro que assina a RT. A responsabilidade do síndico passou a ser de fiscalização, de cobrança. Se eu estiver errado, você me corrige. Exato. Então, eu queria que você desse esse insight, que isso é importantíssimo para quem tem a gestão de condomínio, entender essa questão na RT. Você tocou num ponto muito importante e você está de parabéns nessa explanação que faz com os condôminos. É a mesma maneira que eu também faço quando eu sou contratado do condomínio para fazer a assessoria do condomínio, né? Que a gente é contratado como advogado e o contador, a gente também faz parte da assessoria do condomínio. A gente implanta a cartilha de obras, você disse também que implanta nos seus. A cartilha de obra também é nada mais do que você disse, é a explicação do porquê que veio a norma. Toda a norma e toda instrução normativa do bombeiro ou norma vieram para dar segurança ao morador, ao proprietário, ao síndico e a segurança, enfim, de todos, né? As normas vêm para isso, não é para multar, não é para arrecadar fundos, nem nada disso. A norma sempre é para segurança. Porque o brasileiro e todo mundo, o mundo precisa de normas, precisa de uma diretriz. Se você deixar à vontade, um vai fazer bem feito e 10 vai fazer mal feito. Então não adianta. Tem que ter a norma. A norma, ela pede uma série de documentos que tanto o síndico, quando vai fazer obras na área comum, quanto o morador, nas áreas autônomas, precisa atender. Essa cartilha nada mais é do que filtrar o que a norma pede de maneira clara para o morador, né? Aí eu preciso que o morador me apresente uma planta, um arquiteto faça a planta da reforma, pinte, faça de cores diferentes o que ele vai demolir, o que ele vai construir.
se ele vai trocar piso, o que ele vai fazer. Além da planta, ele precisa descrever o que ele vai fazer um memorial descritivo. Eu vou trocar o piso do apartamento, da sala tal, do banheiro tal. Não Quem faz vou... isso é o engenheiro ou é o Tudo síndico? quem faz isso é o morador com o engenheiro dele. Arquiteto. Com o arquiteto ou o engenheiro dele. Ele vai ter que preencher o plano de obras, e no plano de obras tem documentos que está escrito lá embaixo. Isso é raríssimo, hein, Joris? Não é raríssimo, não. Não, eu falo assim, raríssimo de muitos condomínios seguirem isso sem Não, assessoria. existe isso na Somente norma. com assessoria consegue fazer isso, né? Existe Essa responsabilidade. essa exigência da norma, e o síndico tem que fazer isso. O síndico não tem obrigação de entender tudo isso, e às vezes o síndico quer liberar sem o engenheiro. Mas ele pega aquele monte de documentos, que às vezes não vai vir um monte de documentos. Se o morador também não sabe o que ele preencher, ele só vai pedir para o arquiteto a planta e uma RT de execução, de projeto. E vai apresentar para o síndico vai olhar e falar, mas você vai reformar, tá, eu vou liberar. Mas o síndico não pode liberar assim. O síndico ele tem responsabilidade. Se acontecer, e vai acontecer quando for mal feita a liberação, um problema, o seguro vai ser acionado, ninguém vai cumprir, o seguro não vai ressarcir o condomínio, uma estrutura lá que for danificada, uma impermeabilização do apartamento de baixo não vai ser ressarcido, vão ter que entrar na justiça, vai ser um problema sério. E nem uma empresa vai querer refazer porque o custo vai ser alto. E não é empresa, porque o morador contratou o Zezinho para fazer a obra dele, né? Zezinho, que aí ele faz tudo que vai quebrar e vai fazer errado. O Zezinho é um problema. Zezinho é amigo do Joãozinho. Do Joãozinho. O Zezinho é um problema. Ele vai quebrar, vai danificar a impermeabilização, não vai refazer a impermeabilização do piso, vai refazer a massa lá, vai colocar o piso em cima, o porcelanato de R$1.000 o metro quadrado, contratou um serviço de R$10. Imagine a confusão que vai ter. A primeira chuva ou a primeira lavagem que a empregada, sem saber, vai lavar lá a cozinha ou o banheiro, vai infiltrar no apartamento de baixo, vai furar o gesso, Mas, Jefferson, vai fazer uma série de coisas. Provavelmente, claro, com certeza você já passou por chamados assim de uma obra de um colega seu não ter feito esse trâmite, certo? E gerou prejuízo para o condomínio. E você foi acionado para resolver esse problema. Você fazer um retrabalho. Tem mais desgaste do que fazer do zero? Muito. Mais desgaste, mais prejuízo e tudo mais. Agora, voltando aí, terminando aquela que eu estava começando a explicar, a cartilha de obras, ou como o Juarez chamou, o histórico, como ele faz no condomínio dele lá, é que ele faça, deixe normatizado no condomínio lá, no estatuto lá, que a pessoa tem que, quando for fazer qualquer tipo de obra, tem que procurar a administração do condomínio e pegar o kit de obras, o kit de documentos para ser preenchido. Ele vai pegar esse kit de documentos, são umas 10 páginas ali, vai levar para o seu arquiteto ou para o seu engenheiro, vai pedir para ele preencher todos aqueles itens que são da competência do engenheiro e não do proprietário. O proprietário também vai preencher depois lá com o nome dele, o apartamento tal vai ser reformado. O arquiteto ou engenheiro vai fazer lá, preencher tudo. Vai fazer essa planta, vai achuriar, vai pintar, vai fazer o descritivo, vai fazer solicitação, declaração de onde ele vai colocar o entulho, que ele também tem que contratar uma empresa. Ou seja, todas as metas para atingir o objetivo da obra. Vai entregar para o condomínio tudo preenchido e assinado. O que cabe ao engenheiro, ele vai assinar, vai apresentar RT de projeto e RT de execução, que são 2 RTs. Pode ser uma só? Pode. O arquiteto também pode ser responsável pelo projeto e pela execução da obra. Só que não é só assinar o papel. Ele tem que depois ir lá na obra. Liberar a obra lá com o pedreiro dele, com a equipe dele, e depois, durante a obra, fazer uma visita e no final da obra entregar a obra para o condomínio. Que ninguém faz isso, né? Não, mas tem gente que já está precisando fazer que no então, meu condomínio mas só eu preciso que faça. Só para o pessoal entender, vocês estão dentro da área condominial, gente, a gente está falando aqui de vários assuntos, passo de sucesso, empreendedorismo, um pouco de condomínio e tal, né? Só para vocês entenderem. Muitas vezes o condomínio tem prejuízo, né, Juarez? Acaba tendo prejuízo, você também trabalha tem seus condomínios, e alguma obra foi mal feita por alguma gestão anterior e está lá um prejuízo imenso porque não seguiu esses passos que ele está falando aqui, né? Que são os passos realmente que levam a sucesso para o condomínio. E um prejuízo desse, tem a quem reclamar, a quem cobrar, porque o desgaste da empresa, a empresa vai ficar dizendo, eu vou amanhã, eu vou depois, vou amanhã, eu vou depois, até muda o CNPJ e cai fora. Eu tenho um caso, né, de uma síndica que ela perdeu R$300 mil. Então, esses prejuízos... Porque começou errado lá atrás, né? Quando começou errado, aí fez toda essa parte
documental errada, se for o caso de entrar na justiça, para a justiça só vale documento e papel. Se não tiver nenhuma dessas autorizações, o juiz vai pedir. Perde na justiça. Aí o juiz vai ficar sem condição de ter quem arbitrar a culpa. Pode ser que peça um perito, faça uma perícia, o perito também verificar que não foi feito, não seguiu os procedimentos. Ele vai depois dizer, olha, realmente esse processo aqui está errado, porque o morador quebrou o piso e teve essa impermeabilização, ele fez errado essa parte. Mas o síndico autorizou a obra. A culpa. Aí a culpa vai acabar. A culpa é sempre do. A culpa, em vez de ficar com o morador, o síndico agora vai ter. Síndico, gente. Acorda, Exatamente. síndica, acorda, a culpa, síndico. em vez de agora a justiça culpar o morador que fez a obra errada, não adianta, vai reverter lá o processo. Se o advogado de uma das partes for bom, o do síndico não for, não vai estar acionado ainda, vai no processo frigir dos ovos lá, o juiz vai determinar, o síndico aprovou, então o condomínio vai ter que arcar com a reforma do apartamento e tal. O que vai acontecer? Todos os moradores vão ter que refazer. Acabam saindo ilesos e você não vê ninguém indo para cadeia e nem assassino o condomínio. Tá explicado. Normalmente o que acontece é o seguinte, o condomínio acaba deixando para lá. Sim. Então, por exemplo, quando você vai contratar, o que é uma... Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar, já, o que é uma obra? Às vezes o pessoal não tem esse discernimento. Por exemplo, às vezes tem um pedaço lá, ou um térreo, ou uma laje para você impermeabilizar. Ah, isso aqui não é uma obra, você só está repondo. Quer dizer, seria uma obra necessária, porque você está reconstituindo uma coisa correta. Mas é uma obra. É uma obra. Você precisa ter um engenheiro que precisa lá você precisa analisar. ter uma RT, você precisa ter um termo de referência, você precisa ter alguma coisa. Então, se você começa errado, outra coisa, por exemplo, eu estou passando isso num condomínio que tem um processo que foi feito porque era um processo de troca de toda a fiação da interfonia. Ah, isso é uma obra? Ah, é uma obra necessária porque você está trocando a fiação. Mas não teve projeto, não teve ART, não teve nada. Hoje está na justiça e foi pedido um valor, uma parte o condomínio já perdeu porque não tinha toda essa documentação. O juiz pôs lá. O condomínio não provou o que tinha que ser feito. Então o processo até continuou, mas agora está com problema de interfonia no condomínio, porque enquanto não vier o perito do juiz, você não pode pôr a mão. Se você puser a mão, você prejudica a análise do perito. A análise já está quase a obra está travada. Está travada, o pessoal sem interfonia. Você está vendo a confusão, Joelma? E economia que foi feita na época? Foi feita uma economia na época? Foi. Ele deveria ter um projeto lá de 10 mil para fazer um projeto e execução, deve ter acontecido lá um de 1.000 para o cara fazer, contrataram, a Assembleia aprovou de 5, o menor, né? Aí foi feito, mas o síndico anterior não tinha assessoria, deixou fazer, aí foi feito, todo mundo achou bom, mas agora, estão culpando agora quem? O síndico, por que deixou ele fazer? Vai culpar quem? Ô, gente, vai culpar quem? Por que ele deixou fazer? Mas a Assembleia que liberou. Você tá sendo bonzinho, boazinha. Ah, porque eu preciso me reeleger, sou síndico profissional, tô com 2 contatos, preciso de mais um contato. Preciso ser boazinha. Eu quero evitar confusão com os moradores. Você tá fazendo o mesmo jogo do passado, quando alguns síndicos moradores que não queria constranger e nem irritar os vizinhos. Não vou me tratar de economia para não prejudicar minha relação com os vizinhos. Você está fazendo o mesmo jogo, só que diferente, focado no dinheiro, para se reeleger. Joelma, eu vou te dar vamos dizer assim, uma pergunta bem topaça, para gerar uma clareza, não é, alinhada justamente com o que ele está passando. Né? Joelma, gente, ela faz muitas viagens internacionais em lugares muito históricos, que tem empreendimentos de arquitetura, né? Que é a formação dos primeiros condomínios, os primeiros empreendimentos, né? E isso atrai turismo. Né? Ou seja, se o síndico, a administração não funciona nessas restaurações, nesses processos de ART, de liberação de forma correta, né? Uma cidade acaba não tendo o turismo que deveria ter, e também a agência não conseguiria também se elevar economicamente com todo o teu formato de negócios. Quando você vê uma cidade que não está sendo bem preservada em sua estrutura, como isso afeta o teu negócio? Diretamente. Primeiro porque as pessoas naquela localidade se pressupõem que vivem de turismo. Então, quando, por exemplo, você vai viajar
E aí você chega lá na Torre de Pisa, tá interditado. Você não pode subir. Quando eu estive lá, estava interditado. Não pode subir. Quando eu estive lá. Você eu vai não pude tirar entrar, uma eu queria foto, vai subir, sair cara, não a podia. foto vai ficar feia porque tá cheio de tela. Isso. Só vai ter aquela fotinha dele segurando a torre, né? E de Não repente vai ter era a outra. viagem do seu Exatamente. sonho. É. Era a Gente, só viagem para do vocês seu entenderem, sonho. gente, como é importante a figura do síndico e da síndica e a figura do engenheiro e da engenheira. Porque como esses dois, esse casamento é importante para manter o turismo e os negócios fluindo. E as agências poder levar vocês a realizar o sonho de vocês, conhecerem cidades lindas, cidades bem preservadas, né, em toda a sua estrutura de condomínios e empreendimentos, que são, em sua maioria, são comandados, né, no gerenciamento pelo síndico ou a síndica e levando os bons processos com o engenheiro e as engenheiras. Por favor, continue, João. Então, aí vamos dizer que você juntou dinheiro, aquela era a sua chance, seu sonho de realizar, e você não vai voltar mais lá, porque você teria que trabalhar muito tempo para poder comprar uma passagem para ir de novo ver a Torre de Pisa sem a estrutura lá. Por um lado, é bom, porque nós estamos vendo que está restaurando um monumento para receber o turismo. Então, isso é investimento, porque o morador, a localidade precisa. Mas existem, por exemplo, você vai em cidades como Nova York, como Chicago, como Dubai, que os prédios são arranha-céus, e você vê manutenção o tempo todo. Caraca! O aí é de dar tempo inveja, todo. viu? Aí Então- a engenharia quando vê isso, hein? Então, mas aí Caraca. para o turista, poxa, eu queria ter uma foto, vai ficar feio. Mas para o engenheiro, para a localidade, se faz necessário, porque se naquele momento você não cuida daquele prédio, que é um prédio histórico, por exemplo, como Nova York, tem o Empire State, que é um prédio antigo. Ele vive em constante manutenção, elevador em manutenção, tem sempre manutenção. Uma coisa que eu notei também, bombeiro civil o tempo todo ali, isso é muito importante. E outra coisa Você fala bombeiro dentro do empreendimento? Isso. Ontem a isso. gente visitou o Existe o prédio. bombeiro civil A dentro gente do empreendimento. tinha Depende, um bombeiro. A depende. gente visitou. Isso. O correto seria todo empreendimento comercial, Sim. ele deveria ter um bombeiro Isso. civil dentro do seu quadro Fazendo- de colaboradores. Isso. Fazendo Por que ronda. condomínio o tempo residencial todo. não tem esse... Tem a brigada essa de incêndio. cultura? Tem a Na brigada de realidade incêndio. é um pouco diferente porque o comercial tem uma exigência O maior. fluxo, né? Sim. A circulação é maior de pessoas e pessoas de fora. Sim. No prédio comercial É fica uma questão de restrito, norma, então. É uma norma. fica restrito aos moradores, algum visitante e tal. E aí tem a brigada, Brigada, o incêndio, AVCB e isso. tudo isso. O AVCB de condomínios residenciais normalmente é 5 anos e do comercial é 2 anos. Então, no comercial, eu não sei se a norma diz, dependendo de um tamanho Acho do que comercial que tem, eu acho que tem alguma Tem, coisa tem. isso na norma. Realmente precisaria ver. Mas a partir de um certo nível, você precisa ter a figura do bombeiro civil que está prestando o serviço. Isso você viu Isso. perfeitamente funcionando lá? Isso. Dubai tem bombeiro civil, Chicago tem, Nova York tem. Caraca. E o que é interessante é que quando, por exemplo, você vai adentrar o prédio para visitação no rooftop, que hoje é o sucesso do turismo, é ir ver a cidade do alto, você passa por um 3D, um filme História. rápido. Você fala isso só em Dubai ou em qualquer Não, país? Chicago, Nova York, tudo tem. Hoje o topo do turismo é ver a cidade do alto? Do alto, Caraca. Aqueles Dubai prédios que tem tem ali. Olha muitos como o turismo prédios. tem evolução, gente. Que bacana isso. Aqui em São Paulo a gente tem o Sky SP aqui, mas eu falo lá e eles contam a história de como foi construído o prédio, como Você foi vai feito. caminhando, vai Você vendo vai o filme. caminhando e você vai vendo. Uau. E em Dubai, quando você vai lá no Burj Khalifa, que é o mais famoso, você já vai ali, já vai vendo a história, tem toda uma tecnologia, inclusive do quente, de temperatura, para ver se você não tem carregando alguma coisa. Então, eles são Eles muito. já fazem Você já vê escaneamento. como a tecnologia ela faz parte. O que é interessante? São construções antigas em cidades europeias que tiveram que ser adaptadas, por exemplo, com saídas de emergência e a estrutura mexida. Você vai, por exemplo, em Roma, no Castelo de Sant'Angelo. Castelo de Sant'Angelo, a porta é de mais de 1000 anos, mas ela teve que ser feita, teve que ter uma quebradinha para uma saída de emergência. Então, quando você mexe ali, você precisa do engenheiro, você precisa do arquiteto, e cada país tem a sua legislação para mexer. A Do Itália ela é historiador, extremamente burocrática para você fazer
reparações em construções, e por isso que a hotelaria, isso é muito importante frisar, por isso que a hotelaria central nas cidades europeias, elas não têm reforma. As pessoas falam, Não mas tem reforma? você para fazer uma restauração é bilhões, Não pode mexer. é muito, é muito papel. Ó, pra você ter ideia, Você carpete. fala que é muita burocracia. Quer dizer, Isso. E muito Por controle, exemplo, né? você Não vai pode num mexer hotel na no parede, centro. Não pode tirar a parede. são muito, isso. isso é por causa da quantidade de normas? Não, é o quê, precisa. Jefferson? Igual tem um Legislação. aqui, né? Lá também, mas lá, só que lá é muito preservado. Você não pode mexer na arquitetura de nenhum prédio. Porque tem a mas diferença. nesse prédio tem um administrador que é um síndico, uma síndica lá. Ele tá vendo a necessidade. Não, mas ele tem que restaurar de acordo com o que Não, é. ele tá dizendo de fazer uma reforma, uma mudança. Qualquer- A manutenção que Manutenção, na nossa sim. legislação Sim. estaria ligada às obras necessárias. Necessário, então. Mas Então, Mas obra manutenção necessária pode. para manter a coisa. Aí Sim. sim, ele vai Isso é restaurar. feito lá? Pra manter? Restauração, Pra manter, sim. restauração não, reforma sim. Só que alguns, até mesmo a reforma, por exemplo, mexer num carpete, tirar uma porta de madeira antiga, é muito burocrático e muito caro, porque você Tem tem que que ser passar igualzinho por que é. muitas coisas. E você tem que usar o mesmo tipo de É material. restaurador mesmo, não É, é. porque senão você passaria para uma Exatamente. obra útil. Isso. Aí você vê que Não aqui, necessário. aí você vê, Juarez, que aqui você vê como é complicado mesmo, né? O nosso turismo avançar tanto. Aqui o desrespeito pela história, pelas arquiteturas, Sim. inclusive nos condomínios, né? Temos condomínios históricos que devem ser preservados pela história, porque passaram-se gerações lá, né? Sim. Filhos cresceram, né? Netos nasceram, etc. E eles destroem, tiram fachada de azulejos portugueses, Sim. acabam com a área comum para botar coisa mais moderna, Sim. destrói tudo. E esquece que a história é importante para preservar tudo isso, para que ela passe realmente a trazer turismo. Né? Porque o prazer das pessoas de uma viagem, eu acho que pouco de vocês sabem, eu não quero reformar meu condomínio, que eu acho feio esses azulejos, quero mudar. Gente, entenda o seguinte, essa arquitetura que está no condomínio, se não for feio, claro, for uma coisa bem trabalhada, um arquiteto caro, bom, aquilo ali foi feito, foi muito caro, e foi feito para realmente embelezar a cidade, que é o paisagismo urbano. Sim, E exatamente. qual é o prazer do turismo? É a gente ficar caminhando e olhar para a cidade, olhar para os prédios e para as Como era casas. e como Sim. modernizou. Não é? Destruindo isso, tem turismo? Não tem história, né? Tem história. Não. Porque o turista gosta de fazer foto de coisas diferentes. Então, por exemplo, você vai em Miami, há prédios modernos e há prédios que você para assim, são prédios residenciais, tem nada a ver com turismo. Você está andando na cidade e você está vendo prédios lindos e você quer fazer foto, porque aquele prédio você nunca viu uma Isso. estrutura no seu país igual. Em nenhuma cidade do Brasil tem o igual, vamos dizer assim. Então você quer tirar foto, você quer. Quando você vai a Doha, você vai em Bangkok, prédios lindíssimos. Não são prédios totalmente comerciais, são prédios residenciais. E você tira porque a estrutura chama a atenção. Bem cuidado. Porque é bem cuidado, porque o espelho está limpo, porque você vê hoje muitos prédios espelhados. Dubai é campeão em prédios espelhados, Miami, Chicago. Então, a gente fala aí de prédios históricos. E não precisa necessariamente falar de prédio, mas você veja a torre. Ferro. Ela tem manutenção. A Torre Eiffel. Tem, a Não é? manutenção é Que permanente. tudo isso Né? passa. Ah, Gidão, mas Torre Eiffel tem um síndico, e a síndico eu não sabia. Tem um Tem, administrador, tem. uma Administrador, administradora, sim. que é a figura do síndico, gente. Exato. Exatamente. É a mesma figura do síndico. Exato. É a mesma figura. É ele que vai falar assim: olha, preciso fazer esse restauro, essa reforma aqui que é necessário. Dentro de um shopping center é o superintendente, que é um síndico ou uma síndica. É. E quer ver mais? O governador é um síndico ou uma síndica. Sim. O prefeito é um síndico ou uma síndica. Tem pessoas que se perdem, né, Joris? Se perde. Tem pessoas que se perdem nisso, cara. Acho que o prédio tá ali e ele vive sozinho esperando o prefeito chegar. Olha, tem que mandar pintar. Não, é o síndico que toma essa decisão. O síndico ou a síndica. Então, na realidade, isso tudo passa. que aí é que Gedel, entra o Jefferson, né? exatamente. Isso passa tudo por um planejamento que você tem que fazer dentro do empreendimento. Opa! E agora é um passo a passo. Quando Agora eu falo esse passo a empreendimento, passo é aí bom. nós estamos falando de condomínio residencial, condomínio comercial, condomínio misto, hotel, todos esses empreendimentos, porque, por exemplo, hotel tem uma situação diferente. Você normalmente tem um administrador, porque hotel é um proprietário e você tem o administrador que faz a gestão do hotel. Mas todos esses empreendimentos, você tem que ter um planejamento dentro do empreendimento. Então você tem que ter listado todas as obrigações que você tem dentro do empreendimento. Tem aquelas que são anuais, tem aquelas que são bianuais, tem aquelas que são a cada 6 meses. Sim.
Então, todas essas obrigações têm que estar listadas. Aí é que depende da capacitação de um bom gestor. E tem que estar listado dentro de um planejamento. Porque o engenheiro e a engenheira depende disso, depende que o gestor esteja preparado. Que seja do conhecimento de Não todos. é? Exatamente. Por exemplo, esse planejamento invariavelmente envolve recursos. Sim. Então você tem que mostrar para todo mundo que você tem que ter aqueles recursos. Por exemplo, quando se leva para votar em assembleia um rateio para fundo de obras, todo mundo torce o nariz. Tá? Mas se você tem dentro do planejamento um fundo de obras para cumprir essas obrigações, Essa saída é boa. tá? Essa saída é boa. Você tem como dentro do planejamento justificar isso. E aí você não compromete a previsão ordinária. Uhum. Porque você tem um fundo específico. Então, tem formas de você fazer dentro de um condomínio esse planejamento e levar para uma assembleia e mostrar da necessidade. Agora, tudo isso tem que passar, e aí quando você envolve pessoas, você sabe da dificuldade, Joelma, Jefferson, você sabe, principalmente você, Julião. As pessoas sempre vão resistir a isso. Então, você tem que mostrar dentro da questão de qualidade de vida dentro do condomínio, que a qualidade de vida ela passa pela valorização do imóvel. E você só valoriza um imóvel se você tiver um planejamento e as manutenções em dia. Porque se você não tiver isso dentro do condomínio, você invariavelmente vai perder qualidade de vida porque perde valorização do imóvel. E vou pegar aí também um adendo de vocês, porque hoje alguns hotéis, eu não sei se vocês sabem, eles vendem as UH, chama unidade hoteleira, são os apartamentos. Né? Que fica lá, apartamento e hotel. Isso. Os dois então ali eu posso alugar para você, fica aquelas datas e aquela manutenção ali dentro, né? Porque você usou, é uma unidade. O hotel detém, mas o dono é que determina ali, né? Então, isso também é um outro negócio que está aí, que eu acho que não é só questão de administrador do hotel. Eu acho que aí isso já deveria ser caracterizado como condomínio, porque a partir do momento que várias pessoas usam, alugam, também pode acabar mexendo em estrutura. O que nasceu muito foi esses condomínios Connect. Os Connects, Connect isso. é isso, né? Porque, tipo assim, você compra, na verdade você compra um pedaço, né? Aí um pedaço é teu com mais 20 pessoas. Isso. Certo? E os hotéis estão fazendo então, todo isso. mundo vê proprietário. Isso. Aí, o que acontece? A ideia, segundo eles, é que todo mundo possa ter uma propriedade em cada lugar do mundo. Isso. E que você possa curtir em cada uma daquelas datas. Só que ninguém consegue fazer isso. Não. Porque tem que ter agenda. Resultado, acaba se tornando, isso que você está falando, acaba virando hotel mesmo, esses empreendimentos Connect. Todo mundo entra, então não há uma segurança. E a sobrecarga para o síndico é maior. E para a engenharia, a depreciação é maior, né, Jefferson? Então, e também nesse caso... a pessoa só vai querer receber os dividendos, né? Ela tem o uso e tal, aí não está nesse dividendos uma taxa de manutenção, né? Isso. Que às vezes não entrou Que gera na pro conta. hotel. Aí, lá na frente, depois de um uso de 1 ou 2 anos, você vai ter uma surpresa que vai vir uma conta para você, vai ter um rateio aqui. É igual o rateio de condomínio, taxa extra, né? Isso. Aí vai vir um rateio de manutenção. Ele trouxe aqui um insight pesado, cara. Exato. São duas assembleias, a briga entre os moradores, entre os proprietários, que vai fazer a reforma, e depois a assembleia, você pedindo para autorizar a reforma. Porque vai ser necessário mexer. Gente, é uma guerra, gente. Aquele apartamento lá vai precisar fazer uma manutenção hidráulica, ou manutenção elétrica, ou então uma porta que não... Uma fechadura vai ter que trocar. Não, quem é que vai pagar? O síndico assim vai ter que cobrar. Olha, tem que fazer isso de acordo com a RT. Isso. Não, mas vou fazer uma reunião aqui de assembleia com meus proprietários. Isso. E o síndico vai ficar dependendo da reunião deles. Isso. E o que é Para você poder Aí você vai ter que autorizar a obra. interditar aquela interditar a unidade e você perde com a unidade interditada, Fechada, porque você não sabe se vai afetar as do lado. Então você acaba interditando ao invés de 1 a 3. Você entende? Exatamente. Sabe como era no passado, Jory? No passado era assim, né? Lembra quando não tinha a individualização de água? Então tinha aquela pessoa que era solteira, Lavava roupa. que era solteiro, mas chegava no carnaval, na Bahia era terrível isso, na Bahia. Levava... Levava a família toda, e os primos, e os cachorros e os gados, né? Levava todo mundo pra... Então, o cara que era solteiro, pagava a conta de água de todo mundo. E virava um inferno, virava uma guerra. As assembleias eram uma guerra, cara, era uma guerra. Aí começou a vir, por conta dessas guerras, começou a vir a ideia de individualizar a água.
né, para poder ter essa questão de cada um pagar o que é seu, o que é consumo. E agora tá vindo isso aí, cara. Então, eu vou passar um insight aqui para todo mundo, que às vezes as pessoas ainda não se atentaram para isso, mas quem faz as previsões orçamentárias, comecem a prestar atenção nisso. Nos condomínios que já têm a individualização de água, não é tanto problema. Tá? Mas aqueles que você tem condomínios que é impossível você fazer a individualização de água, porque dentro de um apartamento entram 5 prumadas diferentes. Eu já vi condomínio que tem 7 prumadas diferentes. Então você teria que quebrar todo o teto do condomínio, juntar num lugar só, então fica inviável. Então prestem atenção, vocês que vão começar a fazer as previsões orçamentárias, comecem a estudar. Para quem tem conta única de água e de energia, comecem a estudar a possibilidade de sacar a conta de água e sacar a conta de energia da ordinária e começar a fazer o rateio pela conta. Qual é a vantagem disso? Você diminui o valor da taxa de condomínio e quando você pega a conta e rateia pelas unidades, as unidades vão começar, poxa, estamos gastando muito água, temos que começar a economizar. E o gestor, fazendo campanhas de conscientização e de conscientização para a economia de água, energia nem tanto porque é mais área comum, mas também tem, mas principalmente de água, você começa a sensibilizar o pessoal a ter a economia de água. Então comecem a pensar, quando for fazer as previsões orçamentárias, sacarem água e energia da conta ordinária e começar a fazer o rateio da conta. Isso eu entendo que é uma tendência que vai ter no mercado e quem sair na frente vai ter essa vantagem. Porque quando você rateia água, e aí o cara pensa, ele é sozinho, quando ele vai ver, poxa, mas eu estou pagando R$400 de água, tem alguma... Ele mesmo vai dentro do condomínio começar a levar esse precisamos economizar porque está muito alto e tudo. Então, pensem nisso, isso é um insight de uma coisa nova que provavelmente vai... E mesmo para esse caso, se os síndicos, os moradores tomarem essa decisão, quais são os passos, Jefferson? Não, sem poder fazer a individualização, é como ele disse, tem que né? ter laudo técnico, tudo isso. Para fazer a individualização precisa de né? projeto. Mas no caso dele, ele já verificou que existe aqui várias descidas. A prumada que ele disse é o quê? Desce uma só para o chuveiro, uma para válvula de descarga, uma para a cozinha, né? E se do outro lado do apartamento tiver outro banheiro, desce outro. Então, essa unificação por dentro do apartamento não é possível. Tem a laje, né? As prumadas descem nas colunas principais do prédio. Aí você vai ter que fazer uma prumada e dentro do apartamento ter canos pela laje. Não vai dar certo. Aí vai ter que fazer uma sanca de gesso. Não vai dar certo. Vai ficar um negócio feio. Não tem como rebaixar. Os tetos dos apartamentos já são na conta, né? Já está na altura certa ali. Se você rebaixar mais um pouco, vai ficar ruim. E vai ficar um custo alto para fazer rebaixamento em todos os apartamentos, para fazer todas essas tubulações. Tudo isso é muito caro, né? Ainda vai ter que quebrar a prumada principal. Você vai ter que quebrar um pedaço a mais, porque você tem que ter espaço para colocar um T, para colocar junção, você vai criar um ponto ali de possível manutenção lá na frente, de vazamento, né? Vai mexer numa tubulação. E normalmente as construtoras não fazem unificado, porque fazer várias prumadas sai mais em conta. Para ela, sim. Porque você já desce a prumada e deriva. Isso. Então para ela fica mais em conta. Isso, exatamente. Se ela tiver que centralizar, quer dizer, hoje com a questão da água, eles estão tendo que fazer isso. Hoje desce uma prumada no banheiro central, por exemplo, né? Fica lá um fundo falso na parede, naquele lugar é manutenção realmente. Mas nos antigos realmente era a facilidade de se distribuir a água. Não se pensava nunca em individualização. Sabe o que eu pensei agora aqui, a coisa até engraçada? Como o Joelma, Joelma trabalha com muitos grupos, né? Ela junta os grupos de viagem. Você quer viajar, gente? Já cola no canal dela. Colou? Você tá pensando ainda aí? Cola, depois dá uma olhadinha lá, vê lá o canal dela, vê as viagens que ela faz, né? Já morou em vários países, tem muito conhecimento, né? E ela não só, como ela falou, ela não só põe você para viajar, ela te apresenta o teu sonho que você não realizou ainda, na prática, tá bom? Então gruda aí, cola, vou deixar aqui no descrito para você poder seguir ela também.
certo? Mas uma coisa que eu achei engraçado, viu, Joelma, foi que, claro, a imaginação, não sei se já aconteceu, não é? Até pra gente interagir aqui, e você viaja com bastante grupo e você reserva esses hotéis, esses lugares todos. Já aconteceu de faltar água? Imaginou, gente? Chegar assim, todo mundo suado, né? E de repente, bum! Hein? Já aconteceu? Não aconteceu, mas aconteceu tipo assim, o passageiro entrou no apartamento e o chuveiro era muito moderno, ele nunca tinha visto, e aí ele foi tomar banho e não saiu água porque ele mexeu e ele não conseguiu abrir o chuveiro. Aí ele ligou para mim. Ah, não tô conseguindo abrir o chuveiro. Então, eu falei, já ligou na recepção, chamou a manutenção? Não, eu quero que você venha aqui ver. A síndica? Ela vira síndica também, cara? Caraca! A gente de viagem vira síndica! Você percebeu? Porque é assim. Tá vendo você, gente? Você que tem que resolver. Tá vendo como o síndico e a síndica é necessário, gente? Até pra viagem. Pois é. E aí você vai lá e você olha e fala, não, é só apertar aqui e regulariza aqui e sai água. Ah, eu não sabia. Então, mas igual. Mas é isso mesmo. Condomínio é assim, cara? É assim. Quando você viaja com grupo, é exatamente isso. Você vira um síndico, porque tudo que acontece no hotel... Você é responsável mesmo. Se o hoteleiro reservou aquele apartamento pra você. Mas eu não gostei desse apartamento. Você não pode trocar? Aí eu falo, mas não sou eu, é o hotel que reserva, não sou eu. Ah, mas eu não quero ficar nesse, tá muito ruim, tá muito feio, Caraca, tá muito... Então tua responsabilidade é gigante, porque, gente, olha bem, ela além de dar, claro, o grupo, organizar tudo, o hotel, quando você vai escolher o hotel, você tem que estar sabendo de todos os passos, foi feito toda a engenharia, tá tudo perfeito, todas as obras, quarto arrumado, né, as obras necessárias, a fiscalização. Quero falar com o síndico daí, que é o administrador do hotel, o síndico ou a síndica. Tá tudo certinho, como é que tá? Tem que estar tudo isso mesmo, tudo bem redondo. E você sabe o que é engraçado? Que mulher de engenheiro começa a olhar também as patologias, né? E eu vou contar pra você. Depois. Mas eu vou contar. Pra isso daqui a pouco. Eu tava num hotel, e numa área... de restaurante, e o teto era de ferro e a instalação toda pendurada, e eu filmei e falei assim, Jefferson, olha a pessoa... E mandou pra Jefferson. Olha as emendas do fio. A síndica mandando isso, pra saber do laudo, né? E falei, olha o risco do incêndio aqui nesse restaurante. E filmei e mandei. Isso foi aonde? Que país? Foi aqui no Brasil, um hotel lá no Nordeste. E o outro hotel no Nordeste, Beira-Mar, eu falei, olha, Jefferson, o ferro aparecendo, olha pra porta, olha pra laje, olha o mofo, olha isso, olha a infiltração aqui. Qual foi o laudo verbal que ele deu na hora? Corre daí, sai daí agora! Ele falou assim, você tá nesse apartamento? Eu falei, estou, é melhor você pedir pra trocar. Mofo é presidente. Higiene igual médico, né, cara? Igual médico, né? Jeito. Sai daí agora. E você vê que contamina, né? Porque você começa a observar, eu já ando assim. Aí eu vejo alguma coisa e falo, olha esse prédio, amor. Eu mando a foto pra ele, olha isso. E assim vamos. Ô Jefferson, quando você passa, claro, ela te manda essas imagens e, claro, você acaba olhando de uma forma mais técnica e tal. Bate uma preocupação mesmo que algo possa acontecer? Sim. Aqui, eu não vou falar o nome do hotel, né? Mas recentemente, numa reunião que a gente foi, de um outro grupo que a gente participa, tinha lá no estacionamento o carro estacionado, né? Em cima, o hotel são acho que 5 andares, né? Na platibanda, a última, a gente estava vendo estufamento da cerâmica, ela já estava para cair, né? Porque ela estava assim bem... estufada. Já no ponto de estourar, né? Porque mesmo. É uma dilatação, como não tinha, e ela foi assentada muito perto uma da outra e ela estava estufada. Tá na iminência de cair. Vai cair? Vai. Agora? Não. Vai demorar? Eu não posso afirmar, mas vai cair. Então é melhor tirar o carro e isolar a área. O que eu falei na recepção. Falei, olha, lá em cima, tirei a foto, mostrei, levei até o rapaz lá. Falei, vai cair, fale para sua manutenção. Vou isolar aqui agora. Mas... Eu já fui lá em outra reunião, não tiraram ainda, eu não falei mais, mas eu já registrei. Eu poderia... Tem casos que você deve até falar como engenheiro, você tem que denunciar na Defesa Civil. Se tiver um problema iminente, né? Se eu for no condomínio, fizer uma visita para um orçamento, né? O síndico não me contratar, eu verificar um problema sério de estrutura, ou de desplacamento, ou de uma rachadura, alguma coisa lá que eu verificar que tem risco, se o condomínio não me contratar para fazer o laudo,
e eu verificar, passando depois lá, que não foi feito nada, eu preciso denunciar. Por quê? Opa, Amanhã, isso aí é bom, hein, amanhã gente? Ó, ou depois... Isso, gente, é posicionamento profissional. Se você não age assim com a tua vida ou na tua profissão, pega essa chave. Posicionamento, pensa assim, gente, posicionamento é um destravar na tua vida. Se você não está prosperando, se você não está conseguindo alcançar novos contratos, ou ter uma relação melhor com tua esposa ou com teu esposo, é o posicionamento que vai te dar o sucesso para que a relação ela flua e a prosperidade venha. Porque Por favor, Jefferson. amanhã ou depois que acontecer um acidente, né? Pode realmente vir a ruir a estrutura, ou cair uma cerâmica, machucar uma pessoa, ou danificar um carro. Se for bem acidente material, não tem problema nenhum. Mas se tiver um acidente com uma pessoa, né? É muito sério, né? Pode matar qualquer peça que caia de uma altura. Então você vai fazer a denúncia mesmo? Eu preciso denunciar por quê? Você faz o documento? Como é que é isso? Eu posso fazer uma ligação para a Defesa Civil ou mandar uma carta. Porque eu, como engenheiro que vi aquele problema, não fiz nada, amanhã ou depois acontece, o síndico mesmo ou alguém vai falar, teve aqui um engenheiro falou que não ia acontecer nada. Aí ele vai falar, quem foi o engenheiro? Eu vou ser denunciado no CREA depois. Entendeu? Aí quem vai ser denunciado sou eu. O CREA pode me chamar, que eu estive no local, verifiquei o problema e não dei providência. Caraca, cara. É simples assim. Eu preciso, não é que eu estou Ou fazendo seja, a denúncia. Na verdade, por a fazer. omissão dos profissionais alimenta a incompetência da sindicatura. Sim. Pegou a chave aí? Pegou já? A chave é boa, velho. Essa chave aqui, essa chave faz a gente mudar a cabeça dos síndicos que estão aí, cara. E das síndicas que não estão... Não de todos, né? De alguns que não estão bem capacitados e acabam empurrando as coisas com a barriga. Se nós temos pessoas profissionais bem posicionadas, tipo assim, Juarez, imagine, né? Imagina assim, um síndico, uma síndica que é, vamos botar assim, que é incompetente, né? Incompetente. Tem alguns aí que são assim, que fica fazendo bobagens. E chega uma empresa boa, né? E fala assim, olha, tem que fazer isso. Ah, não, quero fazer essa parte, mas isso aqui é necessário, é mais correto. Não, o dinheiro que a gente tem é só para isso aqui. Então, eu sugiro você juntar o dinheiro e me contratar para fazer o que é isso aqui, que isso aqui é mais urgente. Isso aqui é desabar. Ah, mas eu não quero assim. Então, a senhora contrata outra pessoa que eu tô indo embora. Eu não quero o seu dinheiro. Então, faz isso ela refletir, né? Quando ele mostra esses pontos mais pesados, mais negativos na estrutura. Aí cai naquela situação no mercado que a gente sempre fala, o profissional, as empresas, as pessoas que visam somente o dinheiro, né? Panelas. Aí não tem As jeito. panelinhas, Visa somente o todo dinheiro. bicho tem, né? O mercado é Entendeu? Aí prostituído, não tem jeito. Você não tem faz jeito. a análise técnica. Por exemplo, eu tenho certeza que o Jefferson, pelo pouco que a gente se conhece, se amanhã ele for num condomínio em que peça para fazer um trabalho, desenvolver um laudo, um projeto de uma coisa diferente do que precisa ser feito, eu tenho certeza que ele vai abrir mão. Ele vai falar, não, então, desculpa, como você falou, desculpe, mas eu não vou fazer o que vocês precisam, porque não é isso que vocês precisam. Exato. E eu imagino que você deve ouvir muito de, não, Jefferson, põe só isso aqui e tal, não faz o certo, porque o certo vai ficar mais caro. Toma isso aqui pra você, isso aqui é pra mim. Tem esse joguinho, aí né? entra a Esse aqui é bem. escassez. Não, já Entendeu? tive vários Então, problemas já. Eu imagino que... Num laudo que eu fiz mesmo, de um recebimento de uma obra, uma obra simples no condomínio, umas garagens do condomínio. Eu fiz o laudo, um laudo de recebimento, até para ajudar a síndica que estava saindo, né? Que ela estavam achando ruim que ela fez a obra, não sei o quê. Aí ela precisava de um laudo para entregar a obra. Eu fiz o recebimento, chamei a empresa que fez a cobertura, fizemos lá a visita, apontei algumas coisas, remarcamos outra visita para ele corrigir. E pronto, o laudo foi feito, é um relatório, né? Laudo é só quando é perícia. E entreguei o relatório, a síndica entregou, só que assumiu uma outra síndica, né? Que teve uma eleição, ela abriu mão, etc, uma história aí. Mas a outra síndica que assumiu, me chamou depois no condomínio, achei até estranho, eu pensei até que ela ia me contratar, né? Para continuar, mas não contratou. Ela pediu para me mudar o laudo. Ela disse que eu estava defendendo a síndica, ela queria que falasse que estava ruim, tudo, não sei o quê. Eu falei, minha senhora, Político, o famoso eu falei, eu não tô defendendo ninguém, eu recebi a obra. Né? Você vê como atrapalha o bom profissional o jogo É o político, cavalo né? de Troia, isso aí, né? É o cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é aquele falso, é aquele que diz que é gente boa, é aquela pessoa maravilhosa que dá tapinha. Tem alguns aí que fica circulando em alguns eventos, circulando em alguns lugares e tentando botar você numa panela.
tome cuidado com esses cavalos de Troia, ainda mais aqueles que ficam pegando informações para jogar contra a tua gestão. Toma cuidado com isso. Ela me chamou então para fazer essa a revisão no laudo, né? Ela falou para mudar tudo, né? Eu falei, minha senhora, o laudo é técnico, a senhora não entende do que está aqui, né? O seu advogado pode até questionar alguma coisa no meu laudo. Se ele questionar a parte técnica, eu posso responder para ele o que está certo e o que está errado. Mas a obra foi entregue, a empresa assumiu, a cláusula do contrato dela está aqui, ela fez tudo o que estava para fazer. E o meu laudo é simples, o meu relatório é de entrega da obra. Se acontecer alguma coisa, a empresa que fez a obra, ela tem 5 anos para corrigir qualquer coisa. Sabe o que é que tá interessante, aqui. Juarez? O engenheiro, a gente vê como um médico, né? Um especialista, um médico, uma médica, um engenheiro e uma engenheira. Imagina você ir para o médico, não é? E você está com um problema, que precisa fazer uma cirurgia, e você precisa pegar o exame ali até para mostrar para a empresa e mostrar para a família e tudo. Você fala, não, doutor, dá para o senhor alterar aí que o problema não é no coração, é no rim. É a mesma coisa, cara. Cara, o jogo político, gente, da área condominial é tão nojento, né? Que fica fazendo esse joguinho, né? Joguinho terrível para derrubar quem é bom ou para se manter no poder. Ou até para apontar que tem um problema no coração. Não tem. E fala assim, doutor, fala aí que não é no coração não, que é no rim. É a meta. Imagine. Porque ele, quando ele faz o laudo, faz toda a perícia, ele é o médico do condomínio. O condomínio, eu sempre falo o seguinte, o condomínio, gente, ele é um paciente. Sim, a O gente condomínio compara é um muito paciente. com o corpo humano. Quem é o médico? O médico é justamente as assessorias, que vai te passar a receita certa, os exames corretos, tudo direitinho. Quem é o administrador, né, de todo esse hospital, desse paciente? É o síndico e a síndica, os bons, né? Porque tem alguns aí complicado. Joelma, eu quero entrar numa palavra-chave aqui, que eu acho que é interessante a gente saber como é a convivência dela, numa convivência de um engenheiro, que é o esposo dela, que trabalha com os condomínios, que tem essas coisinhas de jogo político, e cavalo de Troias. E isso geralmente leva a frustração, energias muitas vezes ruins para dentro de casa, atrapalha às vezes a relação, porque é tóxico. Energias de outras pessoas que a gente acaba absorvendo. E as mulheres, ela tem aquela intuição, ela consegue ver a energia que muitas vezes traz esse peso. E eu sei que às vezes ele chega com esse peso. Não é dele, é de outras pessoas que a gente acaba absorvendo, a toxicidade do ambiente. Como é que você consegue, né, entender isso, ajudar isso? Como é que você consegue conviver, de uma maneira que possa melhorar essa situação? E como é que você enxerga isso quando ele chega com a cabeça realmente, hoje não foi tão bom? Se eu te contar, você não vai acreditar. Acho que ninguém vai acreditar. Eu e o Jefferson vamos fazer 13 anos juntos, morando junto, nosso casamento, e nós nunca brigamos. Opa! Nós sempre conversamos. Nós sentamos para conversar quando um tem algum problema com o outro. O que está acontecendo? Vamos conversar, quer dividir comigo? Então a gente tem isso. Ou então simplesmente a gente se abraça. Só. Uau. E fala, vai ficar tudo bem. Porque às vezes o outro não quer falar. E isso é você respeitar a individualidade de cada um. Então a gente tem essa convivência e é assim que a gente se trata, né, meu bem? O melhor lugar do mundo é dentro daquele Tá abraço. vendo aí? O abraço, gente. O abraço. Liberando o quê? Ocitocina. Porque o abraço, gente, para interemocional, pra vocês entenderem, é o seguinte, nós temos vários hormônios, né, vários dispositivos que chamam-se neurotransmissores que liberam hormônios, tá? E esses hormônios a gente só libera quando utiliza. Por exemplo, se você quiser liberar serotonina, você tem que rir e ver filme de comédia. Você vai esperar ver filme de comédia para liberar esse grande hormônio, poderosíssimo hormônio, que faz abrir mais as tuas pupilas e você enxergar mais as oportunidades da vida? Ah, vou esperar ver o filme de comédia. Não, você pode rir em casa. Fecha a porta e vai sorrir por 3 minutos. Você vai abrir, imagina assim, você abrir uma torneira para cair a água. Quando você faz isso, sorrir, você está liberando esse hormônio que está sendo alimentado, vai jogar nos teus comportamentos, vai liberar uma clareza enorme e você vai ter uma vida mais clara, certo? E mais, você vai afastar as pessoas mais tóxicas de você. Por quê? Porque você vai estar vibrando de forma tão positiva que a toxicidade não vem. A quântica não traz isso para você. É um dos pontos. São vários outros hormônios. Não quero falar do abraço. O abraço, ele tem uma grande força de neutralizar realmente o que é tóxico que está vindo até a pessoa e até o ambiente, tá? E ela aumenta mais ainda o amor. Sim. O amor para si e para outra pessoa. Sim. O abraço faz isso.
certo? Sim. Então, quanto mais vocês fizerem assim, eu não tenho ninguém para abraçar. Eu gostei da ideia. Isso fortalece mais o amor por mim? Fortalece. Você se abraça. Abraça o E travesseiro. assim, ó, se abraça aqui. Não, melhor a pessoa mesmo. Se abraça aqui, ó. Fecha o olho e põe a cabeça, porque o cérebro, ele não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Ele não reconhece. Fecha o olho, que ele vai perceber que está abraçando alguém, pronto. E fica assim por 40 segundos. Você vai estar aumentando, você sentiu uma grande energia nascendo dentro de você. E isso, claro, não é de um dia para o outro. Tem que ser todo dia repetição. Lembre-se, o cérebro é padrão. Isso vai aumentar o amor por você. Se você não se ama tanto, se está com dependência emocional, por exemplo, talvez se fizer isso, o teu amor por você vai aumentar. E isso vai fazer o quê? Vai atrair pessoas que te amem verdadeiramente. E vai afastar as pessoas tóxicas. As pessoas falsas. As pessoas que realmente não amam vocês e fingem amar vocês. Sim. Por isso que muita gente na área condominial e em alguns outros nichos ficam só pegando pessoas que ficam lhe dando rasteira. Porque você acredita na boa aparência, acredita que a pessoa é gente boa, faz você rir, faz amizade, com o tempo você é traída. Porque as pessoas só se aproximaram realmente não por amor a você, por amor o que você tem algo a oferecer a elas. Olha, eu estou vendo aqui Joelma, que tem algo a me oferecer. Então vamos me aproximar dela pela pessoa que ela é, pelo amor que eu tenho por ela, não. Pelo que ela vai me oferecer em uma viagem ou talvez numa passagem gratuita. Entendeu? As pessoas são assim. Sim. As pessoas são desse jeito. Para ver se tem, São as metas. vai ter alguma vantagem. Os traidores, É. todas as pessoas que são focadas no dinheiro, somente as pessoas focadas no dinheiro, que estão desesperadas, Isso. e por conta da dependência emocional, a pessoa se prende a outra pessoa, aí eu vou me aproximar ali do Juarez, porque tem vários contratos, de repente ele me contrata. Ela não confia nela, porque ela não se ama. Eu me aproximo, mas não focado no amor a você, no que você pode me oferecer, que são o quê? Você tem 6, 8 contratos. Então vou pelos contratos, não te vejo. Por isso que geralmente essas pessoas, entre elas, são traídas e se matam também. Que nem bandido, que nem traficante. Sim. Por quê? Porque não teve empatia de amor. O meu lance, acabou o dinheiro, tchau. São Entendeu? as metas. Todo Mais ou mundo menos tem uma isso. meta. Às vezes, a meta ela vem para o bem e vem para o mal. Numa empresa, o funcionário tem uma meta. Mas, às vezes, para ele ultrapassar aquela meta, ele precisa derrubar uma outra pessoa. Assim é a vida. Você tem um amigo que ele diz ser seu amigo, bate nas suas costas, mas a meta dele é ser você, é ter o que você tem, e assim sucessivamente. E os condomínios podem ser assim. Tem muita gente que gostaria de estar no lugar do síndico. Porque, geralmente, quando as pessoas Quanto que, criticam, desculpa, essa parte não entendi. Muitos moradores queriam estar no lugar do síndico? queriam. Porque acha que o síndico está ganhando dinheiro, porque eu acho que o síndico está fazendo isso ou aquilo. Porque acha que o síndico tem parceria com o engenheiro, que está de coluio e de mimimi, e dessa entrega que você acabou de falar. Ô, vamos aqui, o pedaço é meu, o outro é seu. Eu sei que ele não é assim, eu também não sou assim. Eu acabei de falar para um passageiro meu. Eu não estou aqui para lhe vender por vender. Eu estou aqui para vender o que você quer. Se isso não vai realizar o seu sonho, vamos procurar uma outra coisa dentro do seu budget. Porque eu não quero que você gaste dinheiro, eu quero que você realize o seu sonho. E por isso que ele confia em mim. E foi o que ele respondeu. Eu só vou comprar essa viagem com você. Ele acabou de mandar uma mensagem. Isso é muito E gratificante. já fechou o contrato, gente. Ela deu um pitch aqui dentro do nosso programa? Ela deu um pitch dentro do nosso programa, gente! Rapaz, pegou a chave aí, gente. Empreender é isso, gente. A oportunidade, tem que pegar a oportunidade. Tá no podcast, faz um pitch, fechou mais um, vai fechar mais outro. E você Amém. entra no Instagram dela e já segue ela e tenta entender, não é que ela tem grandes insights de alta performance de fazer você rodar esse mundo aí. Claro que ela trouxe também essa grande informação de como realmente é importante você que está na sindicatura, está na área condominial, o quanto é importante você manter o seu empreendimento valorizado, com boas reformas, não é, com boas pinturas, boas ampliações e inovações, junto com a engenharia. Por quê? Porque isso também vai elevar o turismo. O turismo faz com que as pessoas cheguem mais na cidade, o mercado flui, a economia gira e você também prospera, tá bom? Essa é a chave. Exato. Fechou? Fechou? Tem quanto tempo aí, companheiro? O companheiro não tá dizendo o tempo ali, tá deixando a gente seguir, vai fazer 3 horas. 1h18. Ei, 1h18, gente! Mas a gente não podia perder a oportunidade Não, com a vinda programa do Jefferson desse. aqui para São Paulo.
A gente não podia perder a oportunidade, não dava para ficar na 1 hora, não. Não dava, porque com o Jefferson e com a Joelma aqui, não dava para ficar só com essa 1 hora. Não. Hoje eu te dei uma circulada, gente. hoje a gente foi conhecer o primeiro condomínio do Brasil, que é o Martinelli, né? Martinelli. Que é o Martinelli. E ele viu isso de falar nisso, vamos interagir um pouco mais. Quando você viu ali aquele corredor, né, de elevadores do Martinelli, eu percebi que você olhou de forma analítica ali de engenharia. Como é que você conseguiu enxergar aquela evolução, a inovação de uma época que era tão complexa fazer o empreendimento daquele? Que era Juarez, é um corredor, cara, assim, assustador de elevadores. Não, então, quando ele construiu aquele empreendimento, ele não tinha referência nenhuma. Não. Mas talvez Não, na Europa. não, ele não tinha. É o primeiro. Ele não tinha referência. Ele teve que tirar tudo Mas é um monstro, né, cara? da cabeça dele, do pessoal. Que, mas é um monstro, olha assim pra ele, o deve tamanho ter. dele, Não, né? ali foi realmente um empreendimento que temos que tirar o chapéu para o visionário que foi esse empreendedor, né? Ele teve um sonho, ele desenvolveu o projeto para um local que para aquela época também, eu acho que foi um desafio ali, o terreno em declive, né? É uma descida, né? Ele teve aterro, ele teve fundação especial, que numa rua ele está com um nível, na outra é quase um desnível aí de uns 5 metros. E olha que interessante, Jefferson, tocou num ponto que eu nunca tinha pensado nisso. Isso foi estratégico, porque naquela época São Paulo tinha terreno de outros, sobra. Tinha terreno porque a cidade era só casas. Imagino que ali Ele poderia ter feito em qualquer lugar, um lugar plano, não é isso? Até para poder diminuir economizar, o custo da obra. Mas ali foi desafiador em todas as partes. Eu acho que ele quis fazer ali, porque ali deveria ser um ponto de referência de passagem de uma carga já antiga, uma rua de referência, vamos dizer assim. Ele queria que o empreendimento fosse ali e foi. Tá numa esquina, né? Foi numa esquina, terreno em declive. Eu nunca entrei nesse empreendimento, espero entrar. Hoje não estava liberado para visitação, o segurança informou. E outra coisa interessante aqui, que as pessoas que trabalham nos locais, eles sabem a história, um pouco da história. Ele contou para a gente vários detalhes ali que a gente nem sabia. E ali ele só deixou a gente ficar da porta, né? E a gente viu o corredor que leva para os elevadores são 50 elevadores, 50, imagine, é uma quantidade absurda. Hoje tem condomínio aí que está de torres de comércio, tem 5, 6, 10 no máximo, não tem essa quantidade. É 50 elevadores e um corredor muito bonito, todo iluminado, com luminárias aí para área antigas. residencial. E hoje não se faz mais dessa forma. Um empreendimento que eu acho que está sendo ocupado hoje pela prefeitura, né? Ainda bem, né? Que tiveram essa visão de não deixar para manter esse custo todo, porque a manutenção dos elevadores, tudo isso, aquela coisa. Realmente um condomínio não ia aguentar, os moradores não iriam aguentar. Bom, dá para ver a maioria dos prédios. Sim, de São Paulo, com certeza. A maioria abandonados. Alguns né? faliram, né? Que a gente passou por alguns também que teve aqui em São Paulo. Tem essa parte da modernidade, tem a parte da conservação e tem alguns condomínios que faliram. Por quê? Como o Gidel estava explicando até, né? São os moradores, né? Os detentores do imóvel. Quem tinha o dinheiro mudou-se ou faleceu, os filhos mudaram e foi ficando as pessoas com menos poder aquisitivo. O condomínio não teve aumento de taxa, foi ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos com a mesma taxa. As despesas foram aumentando, né? IPTU aumentando, água aumentando, aí depois não teve a individualização da água, continuou com as contas, se atrasaram, os moradores também atrasaram as contas, enfim, foi uma bola de neve que foi crescendo. E ninguém fica em um prédio sem água. E depois tiveram que sair do prédio e a prefeitura agora vai tomar conta, né? Até agora não tomou, então tem alguns que ela já passou para a conta da prefeitura, já reformou. Mas vários residenciais aí, ela não tem intenção, porque são alguns afastados e tal, e a condição está bem ruim. Ninguém nem invadiu, né? Porque tem esse sem-teto que às vezes invade. Já aconteceu problemas aí aquele último que pegou fogo aqui em São Paulo, teve um problema sério, que teve a invasão, os elevadores não estavam funcionando, então o local do elevador, como já tinham retirado, são 2 compartimentos de fluxo de ar, né? Muita ligação clandestina, muita coisa errada que tinha no condomínio, teve um curto-circuito, uma seta fez lá, o fogo se propagou por essa ventilação, a fumaça é muito pior que o fogo, né? A fumaça tem muito mais calor, muito mais
Toxicidade. e tudo mais, e ela pega fogo depois da fumaça, né? Ela transmite a fumaça quente, sobe para o outro apartamento, o outro andar. Esses locais Caraca, isso eu não sabia. esses locais aí de invasão tinha A muito fumaça, papelão, ela- muita coisa a Ela mais. topava o fogo. Eu já tive uma palestra com Caraca. o Corpo de Bombeiro que ele mostrou no vídeo uma experiência. O fogo é desse outro lado aqui, a fumaça quente vai pro outro lado e pega fogo na estante lá do canto. Caraca. Ela transfere o calor e é muito alto o valor que eles mediram, né? Tinham vários equipamentos nesse ensaio. Ele mostrou a importância de você não abrir uma porta quando você tiver um incêndio abrigado. Não pode abrir a porta, porque ela abrindo, ela vai abrir oxigênio, aí pega fogo mais ainda, né? A pessoa que vai abrir a porta tem que ter toda essa consciência. Se estiver pegando fogo dentro do apartamento, abrir com cuidado ou verificar se não tem ninguém. Porque se tiver alguém naquele canto ali que não está pegando fogo, a hora que abrir, todo mundo vai ficar queimado, né? Caraca. Por isso que só o bombeiro que é bom que faça isso, ou só a brigada. E a brigada tem que ser bem treinada. Não é simplesmente fazer um cursinho lá, às vezes até comprar o curso igual comprar RT. No Brasil, infelizmente, tem isso. E o pessoal da brigada não ser habilitado, né? Isso é uma das coisas difíceis de mudar, né, Juarez? É esse lance de máfia do ART, né? Isso prejudica tanto as obras, prejudica tanto a segurança. do O condomínio. CREA e o CONFET está fazendo um trabalho bem interessante, está mostrando a importância para os engenheiros recém-formados não fazer esse trabalho, né? Não vender, nem dar RT para ninguém, nem um conhecido, porque tem muitas pessoas que chegam, porque te conhecem como engenheiro, me faça uma RT disso aqui, não precisa nem ir lá. Me faça um favor aí de fazer uma RT. Eu pago até sua RT. Quanto é? 90, 100 reais ou 200? Eu pago. Mas você não precisa ir lá não, que tá tudo certo. É isso mesmo. Aí o cara pega e Desse faz. jeito. Ou então se eu não Bem fizer, assim mesmo. se eu não fizer, a pessoa vai ficar brava E, comigo. na verdade, depois. os dois E fica. estão sendo irresponsáveis e ignorantes. Tanto o Totalmente. engenheiro que vende, como também o síndico que compra. Não, o engenheiro que vende, o engenheiro que Porque faz. ele vai ser punido. Porque se der alguma merda na obra, o nome dele tá lá. Sim, só vai aparecer quem foi engenheiro lá. Mesmo que o Jurei estava dizendo de preencher as RTs, naquele comentário que a gente estava fazendo sobre as normas do condomínio de reforma. O pessoal faz a preenchimento de RT, engenheiro não aprende na faculdade em emitir RT. Aí ele chega lá, coloca na RT, reforma do apartamento 401. Pronto, colocou só isso. Tá aqui a reforma. Aí me entrega para me analisar, fala, meu filho, você tem que refazer a RT. Ou seja, faz a RT dizendo o que, mas não como. Não, e ele está responsável por tudo. Se o morador depois quebrar a parede lá do condomínio, lá derrubar o prédio, ele é responsável, porque ele falou que ele estava responsável pela RT do 401. E não fez uma planta, não fez um termo Não, de na referendo, não RT fez nada. Na RT ele não preencheu, porque Né? ele só estava sendo responsável pela troca de piso do banheiro. 1 Exatamente. metro quadrado, 2 metros quadrados. Ele tem que colocar tudo isso. Aí eu peço pro pessoal refazer. Aí ele fala, não, eu nunca fiz assim, eu sempre fiz outro jeito, sempre deu certo. Eu falei, você sempre fez errado. E você sempre foi responsável, eu tô te ajudando. Eu não tô te fazendo nada, eu tô te ajudando. Porque se você preencher desse jeito, você vai ser responsável por tudo que ele fizer lá de errado. E você que é o responsável pela execução. Você até se escreveu aqui. Responsável pela execução do apartamento tal. Tudo. Você só pode colocar o que você é responsável. Você Eu foi tenho contratado case, para né? contratar Eu tenho só um case, isso. viu, Juarez? Um case que eu tava num condomínio, um grande condomínio clube lá em Salvador, na época da febre do condomínio clube, tinha uma pessoa importante, né? Um desses era importante. Tinham vários que eu fechei, eu bloqueei as obras. Eu chegava assim, cadê a RT? Não, só, tá parada a obra, pode sair daí. Chegava em cada apartamento assim. Eu parei mais de 20 obras. Eu saí em capa de jornal, eu fui capa de jornal. E tinha um que pegou um jato aqui de São Paulo e foi pra lá, né? E era uma pessoa importante na época. Aí ele chegou assim, Jorge Del, você parou minha obra, me fez sair de São Paulo, não sei o quê, vamos conversar. Não precisa ter vindo. Né? E ele é político, né? Eu falei, sim, mas você sabe, né, que às vezes a gente, né, temos que tentar negociar as coisas, fazer uma negociação, na política é assim. Mas isso aqui não é política, fulano. Na época ele era senador. Senador aqui não é político. A polícia faz lá, aqui só é condôminos. Peço mil desculpas, senhor. Às vezes eu não consigo chegar nem seu como senador. Eu vi seu como condômino. Mas você tem que entender, eu tô vendo que você é meu duro. Eu falei, não, mas não tem que ser assim. Você não criou as leis lá? Você não criou Tem as que leis lá? cumprir Eu tô as suas seguindo leis, as leis. Sim, Gida, mas é uma reforma, é uma coisa simples. Então, é simples. Pede para a arquiteta me mandar o ART, né? Aí veio, aí ele falou, tudo bem, eu vi que é difícil conversar com você, mas eu gostei do seu perfil, mas ele tá como político, né? Fala política. Aí foi embora, deixou a mãe dele lá. Aí daqui a pouco, 2 dias depois veio a arquiteta com uma cara desse tamanho pra mim, com nenhum bicho, velho. Igual um bicho, então eu tenho que tomar mesmo de bronca, né?
Aí chegou, tá aqui só RT. Falei, calma, deixa eu dar uma olhada no RT. Sim, aqui tá dizendo que você tá fazendo só uma reforma. Não é isso que eu tô fazendo, não. Ué, você estudou na faculdade, assim como eu. A gente, né, se empenhou, né, em aprender. Você tem que colocar aqui o passo a passo, tá fazendo. O que eu tô vendo, o que eu vi nesse apartamento, é que você derrubou 2 paredes para fazer o quê? Eu tô vendo que você tá quebrando o banheiro todo para fazer o quê? Tem que estar aqui no script. Como é que você me entrega que é uma reforma e aí? Mas não precisa. Eu falei, precisa, porque a gente estudou para isso. Eu preciso Eu saber preciso se a parede botar isso num você relatório, pode ter porque se quebrado, der um né? problema na frente, entendeu? E alguém vier buscar o relatório, olha, o problema do apartamento de cima, tá aqui o relatório, foi feito isso aqui lá em cima. Tá explicando o que foi. E a reforma é o quê? Não sei, foi a troca do piso. Preciso saber se a parede que você Aí eu quebrou pedi pra ela foi- voltar, entendeu? Aí quando foi, aí isso gerou um bafafá, né? Aí o jornal veio, eu saí na capa de jornal. E na capa de jornal tá assim, né? O título, né? Tá, essa jornal de vez em quando eu mostro nas lives. Síndico tem que fazer marcação cerrada. Tá assim o título na capa, eu assim, braço cruzado. E assim, síndico fazer marcação cerrada. E a obra não aconteceu. Por quê, gente? Porque eu me posicionei. Então se posicione. Sim, sim. Tô aqui com o Juarez, né? Você já conhece. É um profissional muito bem posicionado, síndico também e condominialista. Sem posicionamento não dá para prosperar, por isso que ele consegue seguir em frente. Joelma também bem posicionada, buscou muito conhecer, viu o tamanho do currículo dela? Isso é posicionamento, cada vez mais eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero me preparar para estar bem posicionado aí no mercado. Como o Jefferson também, com todo o seu conhecimento, toda a graduação, você viu passo a passo ele fazendo uma receita de bolo de como você deve realmente levar a sério, né, a tua gestão, a tua vida, e não cair em panelas, e não cair, como diz Juarez, em cavalos de Troia, e não cair em jogos, né, de que isso não tem problema nenhum, não precisa de burocracia. Você viu também a Jama falando, durante as viagens dela, o quanto é realmente necessário ter burocracia para fazer as reformas e os restauros e empreendimentos lá pela Europa. Isso é chato? Não, não é chato, isso é bom, porque valoriza e deixa as pessoas viajarem, chega no país, ela faz o turismo dela, e as pessoas falam assim, não, eu vou porque lá é seguro, eu sei que não vai acontecer nada. Por quê? Porque lá é rígido. Se há rigidez, é porque há posicionamento. Então a chave de hoje, gente, para o programa de hoje, é se posicione para você seguir em frente. Eu vou passar aqui a minha despedida já de antemão para vocês, agradecer ao compromisso de todos vocês estarem aqui presentes, mas não deixe de compartilhar, prospera. Quer prosperar? Ah, não acho besteira. É besteira, mas tenta. Você vai ver que amanhã a tua vida muda. Então clica aí na setinha e manda para todos os grupos do WhatsApp, manda para todo mundo, inclusive para aquela pessoa que você sabe que não se posiciona, fica dizendo sim, dizendo não, dizendo sim, não sabe, tá vendo? Entendeu? Então posiciona. Juarez, obrigado mais uma vez para esse povo todo que está aqui, que é essa dupla fantástica. Agradece aí e vamos fazer esse giro de agradecimentos. E obrigado, viu, por mais um Putz Estamos 3. finalizando o Putz 3 na segunda temporada do nosso Expertise Cast. É sempre um prazer estar aqui com o Girdel. Cada vez que, apesar de todo o relacionamento que a gente tem, o pessoal fala, poxa, mas eu assisto as lives do Girdel, ele fala sempre, às vezes, as mesmas coisas e tudo. Sabe o que é? A gente, são as gravações que a gente tem que fazer. Então, se a gente está ouvindo sempre as mesmas coisas, você vai gravando esses insights. E essas gravações vão rebobinando e fazendo a coisa certa dentro do nosso cérebro. Então eu gostaria de agradecer, foi muito bom receber você aqui, Jefferson, Joelma, esse casal fantástico, o currículo deles já fala por si só. É muito bom ouvir um profissional como você, Jefferson, falar sobre essa parte de engenharia. Eu não tinha tido oportunidade ainda de conversar com a Joelma, mas foi muito enriquecedor ter toda essa bagagem dela na parte de turismo, apesar de não ser jornalista, mas também ter isso. Então agradecer a vocês dois e mais uma vez agradecer ao meu amigo Girdel. Sempre aqui. Por essa oportunidade, sempre estaremos aqui, assim, tanto quanto Deus nos permitir, estaremos aqui. Tem uma coisa que é importante, gente, não esqueçam uma coisa na vida de vocês. Tudo que acontece na vida de vocês é porque Ele está avalizando o que acontece. Tem que ter gratidão, todos os dias agradecer por tudo que acontece. Eu não sei se vocês, independente da pessoa, porque também eu acho que desvirtua um pouco, mas eu sempre tenho uma figura na minha cabeça. O Romário, toda vez que ele perdia um gol, vocês lembram o que ele fazia?
ele fazia o sinal da cruz, ele agradecia. Então temos que ser gratos por tudo que acontece na nossa vida. Mesmo que a gente ache que, poxa, isso deu errado, de repente é um livramento. Não esqueçam disso. Quando você sai atrasado para um compromisso, de repente foi algum livramento. Sempre pensem dessa forma que vocês vão conseguir ir em frente. Então agradecer o Jefferson, a Joelma por estar enriquecendo o nosso Expertise Cast, porque só eu e o Gildel aqui não adianta. O pessoal já sabe que a gente, como a gente pensa tudo, mas sempre são os convidados que enriquecem da gente estar no nosso Expertise Cast aqui. Show de bola. Joelma, obrigado. E agradece esse povo todo aí. E até a próxima. Pois é, desde já quero agradecer a você pelo convite, ao Juarez, um prazer enorme conhecê-lo também, né? Igualmente. E ter essa troca e ver como é importante que as profissões, elas estão sempre agregadas, sempre a gente trabalhando isso, né? Dando insights para o seu público. Aproveitar para pedir para seguir meu Instagram, que é o Joelma Tavares. Quem quiser viajar, a gente está aí, até em todo o Brasil, né? E simbora. Mais uma vez aí, obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho nem palavras para agradecer o convite de estar aqui pessoalmente, a Gildel, a Juarez. Emocionado aí para falar, mas tá tudo certo. Agradecer Na todo realidade, mundo. não esqueça que ontem à noite nós fizemos toda uma engenharia para conseguir fazer esse isso aí. podcast. A pressão foi na hora da pizza, não foi? Foi toda uma engenharia. Gente, que nós isso fizemos. aqui só aconteceu na hora da pizza, gente. Foi na hora da pizza. Tava ali 9 da noite. Jefferson, eu tive uma ideia, já que você vai embora amanhã, vou fazer. Aí eu olhei, aí entrei em contato com o Anderson, com a equipe do Pode Vir. O Anderson ali ficou ali meio gelado ali. Falei, caramba, o que é isso aqui, cara? 9 da noite, esse cara tá. O que tá acontecendo com esse cara que tá bebendo, ué? Aí daqui a pouco ele mandou a resposta, pode vir, pode vir. Aí quando ele botou pode vir, eu falei, agora é com o Juarez. Juarez, e aí? Aí eu falei, se eu mandar mensagem, o Juarez não vai ver. E se eu ficar ligando, ele vai dar uma desculpa. Eu tenho que falar com ele aqui no rosto. Juarez, e aí? Pera aí, cara, que é isso, cara? Foi toda uma engenharia, né? E deu tudo certo, gente. Então esse podcast aqui surgiu de ontem, né? Hoje, né? Claro que eu tô postando agora dias depois, semanas depois. Mas hoje é quanto? Hoje é 4, Dia né? 4. Hoje é dia 4 de outubro. Dia de São Francisco de Assis. Dia de São Francisco. Dia dos de Assis, Animais. exatamente. Então a decisão foi no dia 3, às 9 da noite, na pizzaria Carlos, gente, aqui em São Paulo. Fala-se que tudo termina em pizza, não. Porque começou na pizza. Começou numa pizza? Essa foi boa, gente. Essa foi ótima. Essa foi A boa. gente realmente fez ontem encontramos a Gildel rapidamente. Hoje a gente já gravamos aí o programa aí ao vivo. É até uma coisa inédita que não aconteceu no programa dele. Ah, A gente encostou em fez mim, tem que prosperar. ao vivo, cara. Tem que andando por prosperar. São Paulo. Tivemos o privilégio de passar aí pela obra que vai ser inaugurada, né? Abriu a passagem aí Viaduto. do viaduto da Santa Efigênia. Uma obra que foi praticamente feita a toque de caixa aí, né? Recuperaram, né? A parte toda da história, não modificaram ela, né? Que o medo da população e de todo mundo era que se retirasse aquelas peças, né? O mosaico e colocasse um porcelanato ou um piso de alta resistência, alguma coisa. Não, mas eles, graças ao bom Deus, aí, eles realmente revitalizaram, né? Aí vai ficar por um bom tempo aí. Toda a estrutura metálica também foi revitalizada, embaixo da ponte, toda. A gente ontem passou por baixo, é uma obra de arte, né? Quem puder vir a São Paulo, como a gente falou no programa hoje de manhã, venha. Tem muito por conhecer. Acho que um dia só nem dá tempo de conhecer tudo, tem muita coisa para conhecer. E só para vocês Vários entenderem, prédios. gente, a gente acordou hoje 6 da manhã para fazer o programa, aí a gente ia pro edifício Copan, que pegou incêndio, pegou fogo, né? Falei, Jé, vamos amanhã de manhã, porque já passou tudo, pra gente ver o que acontecer, fazer uma entrevista lá e você ver a visão estratégica dele de engenharia. O cara é um dos melhores que eu conheço de engenharia na área de condomínio, né? Ia lá pro Copan. Só que aí eu vi o viaduto liberado. Falei, opa! E nós realmente, o Jefferson, nós fomos os primeiros a jogar isso em cadeia nacional através da live. Ou seja, a Globo nem apareceu lá, as redes de televisão não apareceu lá, estava chegando a comitiva do prefeito ainda, agora 9h30 da manhã, né? Sim. Os funcionários. E a gente que inaugurou o viaduto, a gente fez a entrevista e fez, inclusive, ainda fomos mais ousados.
O Jefferson ainda fez a vistoria técnica, que tá certo, que tá errado. Ó, isso aqui não é pra existir. Isso aqui, ele ainda fez a fiscalização, Juarez. Isso em São Paulo é um perigo, hein? É um perigo, hein? E foi Ainda mais 2 dias antes da eleição. 2 dias antes, o jogo político, hein? Então, Nossa. o programa do Insight de Coach compartilha de hoje. Fizemos a inauguração do viaduto restaurado após 100 anos, né? Que está aí de existência. E o Jefferson hoje ele fez toda essa visão técnica dele e avaliação. Teve muitos pontos positivos na liberação, só umas pouquinhas, é mais ou menos 10, 15% de um probleminha, mas o restante, em sua maioria, estava tudo perfeito. E hoje fizemos, né, demos a dianteira, né, da informação. E Azeite Televisor deve procurar Jefferson depois, né? Quem é, cara, rapaz? Você foi lá antes da gente? Que história é essa? A gente foi privilegiado em passar pela a obra. E ainda estamos levando um souvenir. Ainda ele pegou ali, né? Ele viu que o pessoal tava pegando ali os restantes dos pisos. Falei, isso aí eu quero. Daí. Os pisos que sobrou, né? Os azulejos, isso aí eu quero. Vai que vocês precisam no futuro. Já tá aqui guardado. Gente, obrigado, é isso. Parabéns a você que participou até agora. Parabéns a você que está prosperando, compartilhando para outras pessoas. Não deixa de seguir o canal desse Esfera. @Jefferson, JDL Engenharia. JDL Engenharia, não é isso? E A Joelma Tavares. Joelma Tavares. E o Juarez você já conhece, né, gente? Juarez, você segue o Juarez, o Lourens também. E o Síndico Coach está sempre aqui com vocês, trazendo essa interatividade, falando um pouco de tudo, sobre tudo. Um único intuito, que você destrave, que você possa seguir em frente, longe das pessoas tóxicas que estão beirando sempre ao redor das nossas vidas, tá bom? Isso é possível, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Fui. Tchau.